Zé Luiz lhes diz boa tarde, gente. Tá entrando no ar mais um Joga nas 11 e a partir de agora futebol, muito bom humor. Vamos falar um montão de coisa a respeito de vários assuntos e eu convido a você para ficar com a gente, tá? Por exemplo, as derrotas de Corinthians, Palmeiras, Flamengo, que não tem nada a ver com isso, ó. Encostou no líder, metendo 5-1 no Mirassol, no jogo que a gente transmitiu. Que mais? Novela Memphis, vamos falar também. Ah, vitória do Santos com participação do Neymar, mesmo ficando no vácuo. Vocês viram, né? Mas vou mostrar já em detalhes para vocês, tá? Tem também, ó, um possível reforço inglês no São Paulo. Será? Não sei. Vamos falar disso, como eu falei, e muito mais. A gente está ao vivo também no YouTube do DEC, no canal do Rudy Landucci. Então você pode ir lá, se você quiser deixar alguma mensagem ou mesmo participar com a sua opinião, tá? Falei do canal, ele está aqui. Rudy Landucci, palmas para ele! É isso, Zé. Apesar do Palmeiras ainda sorrindo aqui com vocês, feliz. Muito obrigado aí ao Palmeiras, a todo o elenco, a comissão, pelas vitórias que a gente vem tendo. Sempre rir é o nosso ditado. E ela tirou pequenas férias merecidas e está aqui, deslumbrante como sempre. Eu tô falando da Gil Moura. Palmas pra Gilzinho. Aê, Gil! Sport ganhou, hein? Sport ganhou. Foi eu pisar no Recife, Sport ganhou 2 jogos seguidos. Olha. Um fora de casa e o outro na Ilha do Retiro. E aí você voltou? Certo. Tem que Legal. trabalhar, também é. tem que Bacana trabalhar. também. Bom estar com vocês, você tava com saudade. Você saiu e você voltou com o esporte no G6, não é isso? Se eu não tô enganada, tá na 6ª ou na 7ª colocação. Ah, é? 6º lugar. Acabei de saber aqui, o Carneiro tá... Ela saiu, ele tava no G6, ela voltou, ele tá no G6. Não, o Ele- Sport tava na Não. 10ª colocação. Tava mal. Aí foi eu chegar no Recife e aí voltou. Olha aí. Então, de vez em quando Subiu é bom... Leão. De vez em quando é bom você pegar um bumba, um ônibusão e ir pra lá. É, de uns 2 em 2 meses pra dar uma... Dá 2 dias de viagem. Balanceada. Mas enfim, legal. Gente, ele tá aqui, ele estava ontem lá no gramado, tava calor lá em Mirassol. Eu tô falando do Lucas Faraldo, palmas Faraldinho. De brinco e tudo agora. Trouxe... tem isso, né? Trouxe uns gols do Flamengo na bagagem. Ah, pensei que Alguns ele fosse falar, trouxe umas lembrancinhas, uns imãs de geladeira. Estive em Mirassol, lembrei de você. Trouxe Nem nada, isso, eu você... tinha comprado... Aliás, se for cobrar alguém, cobre Danilo Soto, que ele ganhou camisa ali na saída do estádio. Direto ele ganha camisa. Eu peço uma Ele é camisa entrão, né, G, velho? G, tá, Dan? G, do Mirassol. Por favor, traga tudo pra mim. ganhado. Ele já, ao contrário, folgou, né? Todo mundo aqui trabalhou, menos ele. A Gil de férias, ele não trabalhou. Eu tô falando do Marcelo Braga. Aê. Permuteiro de resort, viu? Hoje eu tô Cara na aqui. piscina, viajando. Não, mas é que eu precisava ajudar um pessoal lá, tava fazendo trabalho Entendi. voluntário. Ah, então muito bom. Então todo tem um Permuta, bom motivo. você viu? Vou colocar as arrobas para você seguir, gente. Começando com arroba Desimpedidos, tá? Agora eu vou colocar o deck, que é Desimpedidos Esporte Club, tá? Tem também arroba R7 Esportes, arroba Record Plus, onde a gente transmite o Brasileirão, e também transmitimos lá no arroba portal R7, tá? Mais uma vez eu falo que a gente está ao vivo no YouTube também, você pode participar mandando sua mensagem. Vou começar falando de quê? Cruzeiro e Corinthians, né? Com apenas 3 titulares em relação ao time ideal, o Cruzeiro venceu o Corinthians, venceu bem, né? Ontem à noite, 2-1, Neoquímica Arena. O Corinthians teve praticamente força máxima. O Carrillo jogou no lugar do Ranieri, que sentiu dores e achou melhor ser poupado, o técnico Diniz. Vamos ver os melhores momentos? Roda aí, Cruzeiro 2, Corinthians 1 na Neoquímica Arena. Quem quer comentar? Quem quer? Eu posso começar. Vai, então vai, comenta. É, só assim, Zé, antes do comentário sobre o jogo, eu acho que hoje o momento do Cruzeiro é melhor do que o Corinthians, o elenco do Cruzeiro é mais forte. Apesar do Cruzeiro ter jogado com o time em reserva, é um time mesclado, é um time muito bom. Agora sim, eu acho que pro torcedor corintiano, não sei, parece que falaram que vaiaram no final, falaram que tem que ser quinta-feira, mas é um jogo assim, é uma derrota em casa, Zé, mas não é um jogo que vai atribular o ambiente do Corinthians. Sim. Primeiro que a diretoria já faz isso muito melhor do que o próprio time. Exato. Segundo que é um jogo, Zé, que pro Corinthians, o Corinthians não tá brigando pelo título, o Corinthians tá focado na Libertadores. Achei bonito essa manchete levantada Qual? pro jogador do Cruzeiro matar. Quer ver, ó? A bola Entendi, uma vai... manchete de tipo jornal. Eu também, ali, ó. ué. Então aí, pumba, a bola ia fora, ele foi lá e pum, vou botar pra dentro, gol. Ah, mas não é falha, né, Zé? Não é. Tem que Mesmo salvar. porque ali eu também achei que ela ia dentro. Eu Só depois acho que a única pulga atrás da orelha do torcedor corintiano é jogamos com os titulares. Cara, eu nem Perdemos pra um vejo, time você sabe. Mas eu acho que, reserva do assim, Zé, só Cruzeiro. fazer uma comparação, falei demais.
comparando com o rival da capital, Palmeiras, eu acho que a derrota do Palmeiras devastou muito mais o Palmeiras na rodada do que o Corinthians com esse jogo. Essa é a minha opinião, tá, Zé? Não, e a minha opinião é, o Cruzeiro é melhor que o Corinthians. Ponto. Não tem muito o que fazer, entendeu? O Corinthians, quando jogar com o Flamengo é melhor que o Corinthians. Palmeiras é melhor que o Corinthians. E a diretoria tá caprichando, né? Porque daí a esperança era Memphis, Yuri Alberto, Yuri machucado, enfraquece Memphis, a gente nem sabe o que está acontecendo. E o time vai ficando cada vez mais fraco, aí contusões. Ontem o Corinthians teve um zagueiro saindo, que é o Gabriel Paulista, né? Sentindo dores, vamos ver o que acontece. Era pro Wesley, que joga no Cruzeiro, ser do Corinthians? Ele queria. Não, então, exatamente. E é um jogador que faria diferença no elenco. Sim, total. Agora faria. O Wesley, que já foi do Corinthians? sim. Já no Cruzeiro. Já Mas jogou. não Foi um golaço Tá fazendo agora no Cruzeiro. do Gustavo. É. Tá, eu dispenso. Obrigado, Wesley. Eu não lembro gosta? dele. Ah, não. Gosto não. Não, nem que a gente pudesse, né, também. Não, primeiro que a gente não pode. Segundo que ele saiu do Corinthians no momento certo, ele me irritava. E foi Sempre bem vendido, igual. foi bem vendido. É Sempre que ele tá igual. mais... 20 milhões de dólares. um pouco mais Mas ele maduro começou ali. bem no Cruzeiro. Começou bem, fez um gol na estreia, foi titular no jogo da Libertadores. Sim. Ó o nosso centroavante, ó. Pimba! Zagueiro Mas eu até centroavante. acho que o Golaço. Cruzeiro é melhor que o Corinthians também, mas nesse jogo de ontem, Golaço. costumeiramente o fator casa fazia diferença pro Corinthians, né? Em muitos jogos, principalmente jogando contra um time mesclado, reserva, o Corinthians conseguia se impor e construir resultados importantes dentro da arena. E no quesito de aproveitamento, eu acho que o Corinthians é o 10º time com aproveitamento em casa. Não por culpa do Diniz, verdade seja dito. O Dorival é que tava Sim. péssimo ali na Sim, Neoquímica sim. Arena, principalmente. Aí o Diniz chega, inclusive, reconstruindo esse bom aproveitamento do Corinthians em casa. Mas aí sofreu essa derrota pro Cruzeiro, num jogo que era um confronto direto. Até por isso, eu concordo com o Rudy que não tem uma quebra de ambiente, não é que o ambiente fica ruim por causa dessa derrota. Mas foi uma derrota que, para fins ali de Campeonato Brasileiro, imaginando, num cenário que o Corinthians não ganha a Libertadores. Aí quer estar na Libertadores do ano que vem. Vai precisar se classificar pelo Brasileiro. Esse era um jogo importante, porque é um confronto Sim, direto, sim. ali o Corinthians passaria o Cruzeiro. Sim. E- A então, grande assim, realidade é que o ano do Corinthians pode acabar na quinta-feira. Acho que acabar não, porque acaba sempre sobrando uma outra vaga no Brasileiro e o Corinthians mas tem tudo condição bem, de se Farol. colocar nesse pelotão. Mas é pouco, De é óbvio. título, sim. De Concordo. título. Mas, Até cara, pelo a investimento que o torcida Corinthians do faz. Corinthians tem perfeita noção do que está acontecendo. A diretoria é tão incompetente que encobre qualquer problema que aconteça. Ô Zé, a gente não pode falar ontem que o Corinthians jogou muito Não, mal. é. O Corinthians Concordo também. criou muitas chances, teve oportunidades, inclusive, de abrir o placar. E, assim, teve oportunidade até o final. E aí entra O Garro fato... meteu uma bola na trave Exato. ali que, assim, bola na trave. Mas ali foi gol perdido, pô. E entra no fato de o Corinthians hoje não tem um centroavante. E aí você vê que o Corinthians tem essa dificuldade de transformar a oportunidade que tá tendo em bola na rede. Ah, o Yuri Alberto era esse cara que aproveitava todas as oportunidades? Não. Não. Mas você confiava muito mais no Yuri Alberto do que os jogadores hoje que o Corinthians tem à disposição na Quem frente. tá na reserva dele tá muito abaixo dele. Muito abaixo. Que é o Todos, Pedro Raul todos. Pedro e o Raul, Guinegão. Guinegão. O Guinegão sumiu. Teve um lampejo Jogou ali ontem, né? positivo e, enfim, acabou... Só um O elenco detalhe. tá enfraquecido, né? O Hã? elenco, O elenco, é isso que eu falo, o elenco do Corinthians tá fraco. Deixa eu só falar rapidinho o número, ó. O Corinthians sem o Yuri Alberto, desde que o Yuri saiu, fez só 5 gols, sendo que 2 são do Pedro, inimigo do gol Raul, 2 do Gustavo Henrique e 1 do Garro. Isso Assim, explica É o muito. craque Zé, não é o Dois craque zagueiros, Neto, é o um craque meio... Zé. então, mas é que é lógico, o Pedro Raul também fez 2 gols. Mas diante do que tem acontecido na temporada do Corinthians até aqui, e aí se for falar, por exemplo, de um recorte de Libertadores, o Gustavo Henrique é o artilheiro do Corinthians na Libertadores. São 3 gols. De verdade, Zé, eu não acharia um absurdo, ainda que eu acho que não vai acontecer, porque isso acaba... Aí isso sim eu acho que pode, de alguma forma, prejudicar o ambiente ali, enfim. Por mais que eu, se técnico, talvez fizesse isso, mas também... Por isso que eu não sou técnico, Boa. talvez. Eu colocaria o Gustavo Henrique no ataque, no jogo contra o Rosário Central. Como assim? E aí a gente toma um monte de gol lá, né? Não, pera. Isso é pelo É um porte jogo- ou é Como sério? assim? É sério, eu O Gustavo Henrique você trabalha? eu colocaria o Gustavo Henrique Não, centroavante. não. Como assim? Tá bom, Zé. Tudo bem, ele já jogou de Isso vai goleiro acontecer também. em algum momento do jogo. Não, mas no final Vai, do jogo, eu sim. também acho. Uma abafa, Mas no beleza, jogo... mas de zero? Do jeito que eu tô assistindo... É porque o Pedro Raul engatou 2 jogos fazendo gol, então ali criou uma expectativa, mas já voltou a ser o... Ah, poderia, ó, coloca o Gustavo e aí, loucura, imagina, é loucura. troca... Mas assim, às Eu vou vezes, falar às assim, ó, vezes eu não tô numa rindo loucura de ali. deboche. Primeiro que o Faraldo entende demais de futebol. Admiro muito ele de Não, não verdade. tanto. Não, Mas- entende, Faraldo. É que ele tá trazendo algo novo, que às vezes a gente acha um absurdo,
Eu realmente acho. Mas não foi testado. Talvez. Vai saber, Será né? que ele é pior que o Pedro Raul? É que é engraçado. Não, mas aí é... Acho que o maior ponto é perder ele na eliminado, defesa. o Diniz não é demitido no campo ainda, né? Não, sei. Assim. Mas eu tô... Não, mas, Mas aí classifica com mais um gol dele na Aí faz Libertadores e é o estado herói. dele na Olha arena, o tamanho entendeu? do desespero do corintiano. Não, eu acho- colocaria o eu Hugo acho Souza que- no ataque. Contra o Rosário, o Corinthians pode até passar, mas depois é o fim, tá, gente? Porque realmente o time Mas vem depois não pega caindo, também. caindo, Os times caindo. são acima. Mas o time não tem... É não tem Estudiantes elenco. ou... Universidade Católica. Não são acima do Rosário. Não, eu acho que se passar, tem grandes chances de chegar na semi contra o Flamengo ou o próprio Cruzeiro. E aí é parada dura. Só que aí, Zé, eu não assisti o jogo na íntegra. Eu tava lá em Mirassol. E aí é muito legal esse comentário da Gi sobre o Corinthians ter jogado bem. E realmente, pelo que eu Jogou li bem. sobre o jogo e vi o compacto e vi melhores momentos, eu cheguei à conclusão de que foi um jogo competitivo. Porque quando eu vi ali o resultado, enquanto tava cobrindo o jogo do Flamengo, eu pensei, pô, é a cara do Corinthians, né? Quando é um jogo de mata ali, que os caras estão mais comprometidos, como foi contra esse mesmo Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, Depois ou de pode tomar ser na 3 semi a da 0. Liberta. No Brasileiro, lembra? É. O Corinthians toma 3-0 lá. Sim. E vem aqui. Cara. Onde isso? Não, no Brasileiro. No Brasileiro. brasileiro. E É, aí daí na parecia Copa que do o Brasil. confronto, Sim, muita gente falou, já foi. Sim. Eu tinha pensado que tá falando do jogo de ida. Não. Não, mas sim. E não foi isso. Então, assim, é louco, porque perdeu, enfim, mas o saldo eu acho que acaba sendo, dentro do possível, algo de positivo ali. É lógico. O Corinthians tem um elenco hoje muito pior que o Cruzeiro. Acho que esse é o ponto que fica escancarado no segundo tempo, quando o Cruzeiro vai fazendo substituições e vai melhorando o time, e o Corinthians naquela situação desesperadora de vai fazendo substituições e, pelo amor de Deus, o que já tava ruim fica pior, sabe? Mas, diferente de outros tempos desse elenco do Corinthians ali, que foi montado em 2024, eu sinto que o elenco tá... Não dá pra reclamar, isso ficou evidente na eliminação da Copa do Brasil contra o Inter. Se tem uma coisa que não dá pra reclamar dessa vez, e isso eu acho que é uma marca do trabalho do Diniz, é da falta de comprometimento ali dos jogadores, sabe? Dessa vontade. Mesmo que o foco interno seja a Libertadores, eu não tô vendo o Corinthians não ter vontade de jogar um jogo de brasileiro. Mesmo caindo na Copa do Brasil, eu não tô vendo o Corinthians jogando ali a Copa do Brasil como jogou com o Dorival, a semifinal do Paulista contra o Novo Horizontino, que claramente não tava fazendo questão nenhuma de continuar no estadual, até porque já era o atual campeão, enfim. Isso eu sinto que mudou. É algo de positivo pra tirar desse jogo, porque o Corinthians competiu com o Cruzeiro. Se não ganhou, eu acho que passa muito pela questão do elenco mesmo. Você sabe que o Carneiro está me passando uns números aqui. Carneiro, repete, ó, olha só. O Gustavo Henrique tem 12 gols em quantos jogos? Em 112 jogos. O Pedro Raul tem 6 gols em 67 jogos. O Gustavo tem média maior que o Pedro Raul. É tão loucura assim? Não, mas Continua Eu acho sendo. que ele Mas ficou aí na o que a gente bola faz com a parada, zaga? né? Tomamos um gol lá atrás, é A isso? maioria dos como- gols deles que são na bola ele é o parada, cara, não são de né? atacar espaço. Tem que fazer é o Deixa eu que perguntar uma for. coisa pra vocês. É a 4ª derrota do Corinthians em casa nesse Brasileirão. O fator casa não tá mais pesando, né, Braga? Então, isso favor. eu acho que em muitos momentos da temporada foi o que segurou, da temporada não, da história do Corinthians, né? Foi o que segurou as campanhas, assim. Sofria fora de casa, mas dentro de casa conseguia garantir pontos. Não é um ano tão bom nesses números, mas a gente precisa destacar um pouco o Cruzeiro também, né? Um time Sim. muito forte, assim. O Arthur Jorge tá há 4 meses, acho que no Cruzeiro, pegou esse time na lanterna, é bom lembrar, depois do trabalho do Tite, tá na 4ª colocação, na 5ª colocação, quase chegando ao Fluminense, com uma diferença pouca de pontos. E é um time que vem para títulos, né? Na temporada, assim. Por isso que eu Então, falei, o Cruzeiro é melhor. Inclusive, Cruzeiro é melhor. um adendo isso que o Braga tá falando, desde que o Arthur Jorge, eu não vou saber acreditar agora qual portal ou desses aplicativos de estatística que divulgou isso depois do jogo de ontem, mas desde que o Arthur Jorge assumiu o Cruzeiro, nesse recorte, o Cruzeiro tem um aproveitamento no Brasileiro melhor do que o do Flamengo e do Palmeiras. Ou seja, se não tá competindo hoje diretamente ali pelo título, é por causa do início ruim ali com Péssima o Tite. campanha no E as começo. contratações que o Cruzeiro fez, incluindo o Zé Lucas, que a gente comentou aqui quando ele chegou, estão dando resultado, né? O Zé Lucas foi titular ontem, foi um jogador que mudou o meio-campo do Cruzeiro e que já tem caído nas graças da torcida. Então, apostando em meninos novos, em um dinamismo grande, principalmente no meio-campo, na volância. E é um time que dá gosto de ver, né? Principalmente já pensando num próximo ciclo, talvez, de Copa do Mundo. Muitos Verdade. jogadores ali do Cruzeiro. Querendo ou não, venceu o time mais bem preparado, com peças melhores ali no banco de reservas e que, enfim... Mas não anula o fato de que o Corinthians também jogou bem, só não soube aproveitar. Não soube aproveitar. Venceu quem soube aproveitar Inclusive, melhor. antes do gol do Cruzeiro, o Corinthians quase fez um gol igual o que o Cruzeiro fez no contra-ataque. Né? Deixa eu falar, o número que você falou é do SofaScore, tá?
É 71,1% de aproveitamento. É um aproveitamento muito alto. Muito alto, Muito alto. muito alto, né? Bom, a torcida corintiana, se não vaiou, mas também gritou, né? No final, os jogadores foram lá com a torcida e a torcida estava, quinta-feira, joga com raça, tal. E até que ponto esse apoio pode virar pressão? O Diniz respondeu a respeito disso. Roda o Diniz. Não, eu acho que os jogadores, eles sabem muito bem absorver esse estímulo do torcedor. Foi muito importante, tem sido muito importante o que a torcida tem feito pelo time. Quem foi lá na Argentina, deram um show lá na Argentina, no Rosário. Deram um show aqui contra o Inter e jogos da Libertadores hoje também. Então o time está fazendo de tudo para corresponder àquilo que a torcida deseja. E essa conexão ela está existindo, na minha opinião, de uma maneira cada vez mais consistente do time com a torcida. Há poucos minutos acabou lá na Argentina, o Rosário venceu o seu jogo e colocou o time reserva em campo, enquanto você acabou optando por colocar o time titular. Queria que você comentasse um pouco sobre esse jogo da quinta, como o seu time chega fisicamente, ainda mais enfrentando um adversário descansado, e qual a sua projeção para esse confronto contra o Rosário? Não, chega super bem da quinta-feira. Isso é uma questão de estratégia. O Campeonato Brasileiro também é importante para nós. Se o jogo fosse na quarta-feira, provavelmente eu não teria colocado o time, teria feito mais ou menos como eu fiz com o Atlético Paranaense. Se tivesse só 2 dias de recuperação, como o Cruzeiro, por exemplo, tem 2 dias só e já vai ter que jogar contra o Flamengo. Com 4 dias, os jogadores vão chegar inteiros fisicamente. E a gente, com a rotina que a gente tem aqui, ainda mais jogando em casa, a gente não tem a viagem e temos 4 dias. Então, no fundo, hoje, a estratégia foi tentar colocar o melhor que a gente tinha sem risco de lesão. Fisicamente, não tem nenhuma desculpa para quinta-feira. A gente vai ter tempo hábil para se recuperar totalmente para jogar. O que a gente já arriscou um pouco e a gente evitou o máximo que a gente pôde não colocar o jogador com risco de lesão. E por isso que ele não colocou o Raniel e o Gabriel saiu sentindo a perna, mas é alguma coisa que parece que na quinta ele vai estar para jogar, né? Eu não achei a estratégia errada, não. Não é. E é honesto com o trabalho do Diniz, assim. Ele faz isso em todos os lugares dele. Ele não é um técnico conhecido por ficar poupando jogador toda hora. É que enaltece muito, sei lá, o Jorge Jesus, porque fez isso no Flamengo. Mas o Diniz tá aí fazendo isso em vários clubes, desde que ele estourou no futebol brasileiro. E é honesto com a torcida também, né? Ele diz muito claro que, querendo ou não, o foco é a Libertadores, é passar de fase, enfim. O brasileiro não é mais o foco do Corinthians. Fora que assim, Zé, especificamente nesse caso, pelo monte de desfalque que o Corinthians tem, se ele quisesse colocar um time, nossa, vou poupar todo mundo, o Corinthians tava lascado. Tava, não ia dar 11. Nem tinha quem colocar, sabe? Assim, competitivamente falando. Botava então... o Zé no gol. Qual que seria a escalação, Faraldo? Eu, 100% reserva. Faraldo e Braga. Cara, já não teria Donelli. zagueiro. Já não teria zagueiro, porque o André Ramalho foi desfalque ontem por labirintite. Não, mas não tem no seu Choca da O base? Choca jogou ontem. Choca. Então, quem mais? André, O Choca entrou no lugar do Gabriel. O Ranieri improvisado. mas não jogou Ele ontem. sentiu. Mas não jogou ontem. Entendeu? Raniel não jogou porque também estava com incômodo desde o jogo anterior. Decidiram... Já não teria Laterais, zagueiro. Angeleri Angeleri. e o Bilan. E o Milanski, sabe-se lá Deus se é mesmo lateral, né? Até hoje eu tô tentando entender. Você é jogador, não? O Corinthians tá cheio de desfalque no meio de campo. É Meio verdade. campo, quem Ó, jogaria? por falar em desfalque, Alex deixa eu Santana, mudar de Charles. assunto, mas indo para um Aí, Zé. assunto. O assunto... E o Memphis, hein? Voltou a conversa do Memphis, gente. A gente não sabe o que vai acontecer. Eterno O retorno. Memphis precisaria abrir mão de cerca de 25 a 30 milhões e o martelo vai ser batido hoje, né, no Conselho do Core lá, que se reúne hoje. Eu não sei se o Stabile vai fazer o seguinte, vai pegar, né? Fala, bom, agora eu vou lá. Core, tá aqui. Aí o pessoal, não. Ele fala, então, tentei. Não fui eu. Não fui eu, né? Sei lá o que os caras Eu pretendem acho que é mais fazer. uma outra linha, Zé, de chegar no CORE, que é o Conselho de Orientação ali do clube, é o Conselho de Orientação Fiscal, né? Que é o principal órgão fiscalizador do clube. É mais numa linha de, estou chegando nos responsáveis por fiscalizar a minha gestão. Eles devem aceitar. Por toda Será? a pressão. Acredito que Quero sim, por saber toda a do Braga. pressão política Saber. ali do clube. Mas aí é mais palpite do que apuração, sendo muito sincero. E aí eu acho que é uma forma do Osmar falar, essa bomba não é só minha. Total. Se der merda lá na frente, e tende a dar financeiramente, mas isso já daria agora, não renovando, ou lá na frente, renovando, não me culpem sozinho, porque eu tô fazendo isso com a anuência do órgão que deveria me brecar de fazer cagada. Eu sinto que é mais esse o movimento, sabe? Tá, você, Não, Braga, acho que me é conta. isso. É a Não falta... tá vazando nada de lá.
Tá, nada- já entendi. Tá, mas ele não Nada pode pra falar, falar. pô. né? Tá, mas ele não vai falar agora, Não, hein? base o tempo inteiro. Agora, se eu confio 100% para dizer que vai fechar, algumas pessoas dizem que deve fechar até amanhã. Será? velho? É, Que confusão. Mas eu acho que é exatamente isso que o Faraldo tá falando. Assim, ele não quer assumir a responsabilidade. Ele quer dividir com outras pessoas por uma dúvida, por uma insegurança, por uma questão política também, porque lá na frente tem eleição. Então, se ele bancar sozinho, foi decisão dele. Se ele chamar um colegiado, é uma decisão de muitas pessoas. Eu acho que ele está se blindando para a eleição e para não se queimar internamente. Mas, assim, tá cada vez mais viva a possibilidade dessa renovação. Surgiu no fim de semana um boato de que o Memphis poderia ir para a Arena, estaria no meio da Foi torcida e tal. disfarçado de Maísa. Então, não foi, Que não foi. isso, Zé. Era o cover dele na Pior que tinha torcida. um torcedor com uma máscara, eu vi isso rodando nas redes sociais, tava do lado de fora Muito no estacionamento. O torcedor com aquelas máscaras de pano, porém muito realistas, mas que dá pra perceber de pertinho que é uma máscara, mas de longe passa a impressão de ser verdade. E o cara com uma máscara dessas do Memphis. Aí eu tava até conversando antes de entrar no Legal. programa com o nosso diretor Gabriel Carneiro. Ele levantou a possibilidade. E se for o Memphis? Com a máscara do A Memphis? Com a máscara do máscara dele mesmo. Cara, E depois eles divulgam, né, esse vídeo daqui a o algumas semanas. cantor que faz o Deadpool fez isso numa Fez o Memphis? dessas Comic Con. Não, É ele fez o Deadpool. Segunda-feira. Ele andou pela feira e era Nossa, ele isso é mesmo. bom demais. Na feira. Ô Zé, eu fico Sendo vendo Deadpool. de longe, eu que não sou corintiano, e a angústia do torcedor corintiano, que só quer seguir em frente, seja com o Memphis ou não, né? Toda semana, aí daqui a pouco não fica, aí fica. E isso é meio angustiante pro torcedor. Eu acho que às vezes o torcedor é jogado de lado, não só no Corinthians, tá? Mas nesse momento, eu acho que falta um pouco o respeito com o torcedor, que queria que ele ficasse. Eu tenho minha opinião, já dei semana passada, mas eu acho que não importa. Eu não sou corintiano, não vivo o Corinthians. Quem vive que tem que falar. Então parece, sei lá, quando sua ex termina com você, aí você é apaixonado, aí ela manda um oiê, aí você fala, ih, vai voltar, não vai. Fica no coração do corintiano, fica uma tristeza de não saber o que vai acontecer, Zé. Porque aí eu já comecei a ver manchete. Não, tá quase fechado. Aí não, tá quase. Aí vai chegar amanhã outra nota. Não vai ficar Não, mesmo. o Core Mas é- não mas eu acho que é aprova, daí- o Core mas Aí não o Corinthians perde do Cruzeiro. Aí, mas se o Memphis estivesse em Mas é campo- daí que veio a revolta do torcedor, Rudy. Quando o Memphis não renova, a revolta de forma geral, mais do que pela não renovação, porque há uma divisão na torcida entre quem entende que seria mais responsável não renovar. Tem essa divisão mesmo? Tem. Porque tem quem entenda que é arriscado É esse que movimento quem pensando quer no... faz mais barulho, né? Mas tem muita gente que entende que, pô, é um risco você renovar com É, um eu cara tô que com essas não tá pessoas aí. entregando o futebol esse ano, por exemplo, mais 2 anos, ele vai estar mais velho, não tem a perspectiva de uma Copa do Mundo, etc. Então, assim, até existe uma divisão. O que irritou muito o torcedor, e aí você tá corretíssimo nessa análise, porque continua essa bagunça, é a forma bagunçada como Mais foi uma vez a conduzida, gestão tá O fazendo. torcedor ele só sabe? quer seguir em frente, Zé, Exato. e ele não consegue. E É lógico, quem que E não tá consegue por pilotando? culpa justamente O Corinthians é um da carro, gestão. tem que seguir em frente. Quem que tá pilotando? Então, mas eu Osmar acho- Stabile, que, Se o porra, dirigente claramente pensasse tá no perdido ali. torcedor, e eu não tô falando só no Corinthians, tá? Em todos os clubes, praticamente. O dirigente ia falar, quanta galera tá sofrendo por causa disso. Vamos terminar isso hoje. Vamos sentar, traz o Memphis, traz os caras que escrevem música de rap pra ele, traz o diretor, todo mundo. Vamos sentar aqui e resolver. É pra sim ou pra não? É porque a preocupação de quem tá hoje à frente do Corinthians e de vários outros Preocupação clubes... isso não é uma- política, É a ó. preocupação política. Então, mas aí o Eles estão torcedor... cagando e andando pro Quem torcedor. Mas sustenta o Corinthians é o clube, torcedor, qual é Zé. o clube hoje que a gestão pensa na torcida? Por isso que eu tô criticando geral. Eu tô usando o exemplo do Corinthians. A gente às vezes se perde na coisa do materialismo, do dinheiro no futebol. E a gente que ama, a gente viu na seleção, Zé. A gente ama a seleção e ficou a ver navios de muita coisa. Pô, vocês que são corintianos que eu respeito demais, a gente tem as zoeiras ali, às vezes fica um puto um com o outro, mas é um respeito muito grande, porque o sentimento que você tem pelo Corinthians, eu tenho pelo Palmeiras, a Gil tem pelo esporte. E, inclusive no Palmeiras, às vezes eu sinto que eles não ouvem a torcida. E no Corinthians, Zé, eu acho que a torcida que move o Corinthians, que várias vezes o Corinthians tá na M e a torcida que levanta o Corinthians, nesse momento aqui, não importa se os caras estão sofrendo, não. O Corinthians só está melhor que os outros de São Paulo que estão na mesma draga. São Paulo, Corinthians e Santos podem dar a mão e dançar rodinha, né? Porque é a mesma coisa. Por conta da torcida. A torcida abraçou o Corinthians na crise do ano passado, impeachment e tal. O Corinthians ganhou títulos. A torcida continua abraçando o time, mesmo com todos esses problemas. E os jogadores continuam tentando jogar bola. Não, mas aí o diretor não lembra disso? Não. Cadê o Stabile pra abrir uma coletiva e falar? Exato. Perguntem o que vocês quiserem. Exato. Tô eu e o Memphis, um do lado. Vamos botar nós dois aqui. A gente vai fazer negociar ao vivo aqui com todo mundo. É, isso É aqui o qualquer... sonho de tipo qualquer Kings torcedor. League. É. Não, mas eu Quem tô dá falando assim, mais? Mas ia dar audiência pra TV do Corinthians, hein?
poderia. Mas Ia pro dar um- Memphis esse Deixa eu ruim, falar né? que Esse é o contrato do Memphis, é isso que ele vai ganhar. Não, poderia até dar audiência, mas aí certamente eles não iam ter previsto, dar não ia ter certo. patrocínio, não ia ter nada. Eles vão, putz, a gente poderia ter monetizado isso daqui, né? o Fernando Diniz, de novo, perguntaram para ele sobre o Memphis e ele se mostra Coitado, são- esperançoso, né, tadinho? Ele É tá mais lá. um. Mais né? um sendo feito de palhaço. Ele tá lá, a sensação deve ser essa um pouco do torcedor, né? Porque esse vai e volta. Roda o Diniz aí, vamos ver o que ele falou, vocês vão ouvir, vai. Não, vocês sabem tudo que eu penso sobre o Memphis, né? Seria redundância eu falar. Falo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Mas diretamente à tua pergunta, isso me traz alegria e esperança e tem toda a minha torcida para que isso se conclua com a permanência dele aqui. Você imagina o Diniz precisando de qualidade, né? Acho que esse time do Corinthians, ele é raçudo, tá? Os jogadores lutam e tal, mas qualidade quem tem ali é o Garro, né? O Depay. No pé, e o Depay. O Bidon. Mas, ô Zé, Bidon, bem eu acho que eu lembrado. sinto falta, às vezes, do Diniz ser um pouco Abel, entendeu? Falar, eu não vou responder essa pergunta. Não sendo arrogante, tô dizendo assim, eu não sei o que eu vou falar, gente. Já falei tudo que eu tinha que falar. Falei, Falem pô. com a diretoria, né? Falem com o porque não tem, presidente. falem- coitado, cara, realmente, não tem o que o cara falar. Ah, eu acho que de alguma forma, nem sei dizer se é intencional isso, tá? Acho que é mais a personalidade dele mesmo. Mas de alguma forma, quando ele fala, ele tá ajuda jogando. nessa pressão ali de, ó, estou contando, estava contando. sigo Já estava contando lá atrás, continua contando. Precisamos. Eu acho que acaba sendo. Eu entendo que você pontua, Você entendeu? Porque, mas é cara- que o Abel tá, acho que, num lugar que ele realmente não precisa, mas qualquer tipo de exercer uma pressão ali e tal. O Diniz acho que tá nesse momento em que, mano, E ele existe uma percebeu que afinidade não muito há boa entre a comando ali. Leila e o Abel, né? De pensamentos, de planejamento. Ah, sim, sim, de- sim, sim. Estão Diferente sempre do remando no Corinthians. mesmo lugar. O Corinthians cada um Que tá tá remando pro só, lado. é como se fosse um departamento artístico funcionando sozinho, porque A diferença, na verdade, não rola. é mais do que entre o Diniz e o Abel, é entre o Diniz e o Dorival, né? Porque quando o Dorival tava nessa posição do Diniz, o Dorival, ele ia pras coletivas puto. O Diniz, eu acho que ele consegue ser mais Político. Consciente. cortês ali, político mesmo. assim. E aí o Dorival vai pro São Paulo e tá mais puto ainda agora. Coitado, não ganha desde o Corinthians. Ele fala, tá feia a coisa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou colocar a 23ª rodada, que ainda não terminou, tá? Na tela pra vocês verem quais foram os Pra resultados. mim já terminou, Zé. Fluminense 3, Palmeiras 2, olha lá, Rodi. Agora entendi. Atlético Paranaense 1, Bragantino 1. São Paulo empatou com Curitiba 1-1 em casa. A Chape e o Bahia fizeram um jogaço ali, ó, 3-3. Eu não vi, mas parece um jogaço. 3-3 é legal. O Atlético Mineiro não tomou conhecimento do Grêmio, 3-0. O Vasco tomou conhecimento do Santos e levou em casa 3-0 também. O Santos fez um bom jogo, o Neymar jogou bem. Aí o Mirassol, a gente transmitiu esse jogo achando que seria um jogo meio... Equilibrado, talvez? Equilibrado, e foi equilibrado. Olha lá, Claro. 1-5. 5-1 pro Flamengo. O Vitória ganhou do Botafogo de 1-0. Que mais? O Corinthians perdeu, né? Acabamos E de falar. jogo polêmico do 2 Vitória. a 1 pro Cruzeiro. E hoje, à noite, às 8 horas, tem Internacional e Remo, um jogo que define muito na parte de baixo do campeonato, tá? Isso e muito mais a gente pode continuar falando, mas primeiro deixa eu falar com você, porque você viu que a bola rolou, vai rolar de novo, e quando a bola rola no Campeonato Brasileiro, quem tem coragem entra no jogo na mesma hora. Em dia de futebol, emoção e atitude em campo, acesse estrelabet.bet.br. Vai pra cima com a Estrela Bet, mas ó, presta atenção, o Ministério da Fazenda adverte, apostar não é investimento, tá? Vamos falar do Flamengo e do jogo que a gente transmitiu, pra quê, Flamengo né? e Mirassol. Boa. Flamengo meteu 5-1 no Mirassol. Com frescura, gente. 5-1. Um é casual, 2. Você lembra dessa Tudo entrevista do Jorge Jesus? Agora 5. 5? E olha, foi lá no Maião, torcida chegando, tinha muito torcedor do Flamengo e, claro, torcedores do Mirassol. Uma tarde, noite linda, né? Quente. Vamos ver os gols? Roda, Vai vamos dar os tempo? melhores momentos, dá tempo, Carneiro, os gols? Tá? Então vai, melhores tempo, dá momentos. tempo. Roda aí. Olha lá, aí tava todo mundo lá, menos o Braga, mas o Braga assistiu em casa. Eu O Braga acompanhei. tava na permuta em Serra Negra. Eu acompanhei. Da audiência. Olha lá. Não, começou com o Mirassol, né? Falou assim, cara, vai dar, Mas, hein, ô Mirassol. Zé, eu peço atenção à nossa audiência aí, tanto no canal Tá, do achei que você ia Deck, pedir pro time do Mirassol. Eles no meu estavam canal desatentos. ou na Record. Flamengo merecedor da vitória, mas olha só o nível de dificuldade que o Flamengo teve para conseguir concluir. Não só abrir o placar, como fazer os gols. A gente está acostumado com o Mirassol muito aguerrido dentro de casa, principalmente dentro de casa. O Mirassol quase imbatível ano passado, acho que nem perdeu um jogo dentro de casa. Muito difícil, né? E não desmerecendo de novo a vitória do Flamengo, é uma vitória gigantesca que dá um recado pro campeonato que o Flamengo quer e possivelmente vai ser campeão. Mas o Mirassol, Zé, não é costumeiro
dá tanto espaço, a gente nem viu tantos lances no começo do jogo que o Mirassol perde bola dentro da própria área. No primeiro lance. O primeiro lance, Logo de o Faraldo tava lá, pode falar. Eu achei esse lance é uma falta de concentração do Mirassol, absurdo, que o jogador E pra mim era poderia ter expulsão, sido mas expulso. enfim. Esse ângulo assim desse replay é notório que era pra expulsão, não Mas existe argumento. é só pra trazer a atenção da galera que tá assistindo, Zé, pra vocês verem como o Mirassol, na minha opinião, não jogou como a gente tá acostumado aí. Sim. E facilitou um time que é muito bom, que é o Flamengo, que talvez seja o melhor elenco do Brasil hoje, né? Nossa, É vermelho, verdade. né? Mas muito vermelho. E o VAR até chamou e no final foi decidido não checar VAR ali. chamou? Chamou. Ele Uma foi pro pausa VAR. ali. E aí eu ele não achei chegou aí estranho, pro monitor, mas porque, ele por ficou exemplo- esperando ali a decisão no Ah, não, ouvido. mas não chamou ele pro vídeo. Não. Ah, tá. Ó, quase gol do... Na verdade, você já Darren teve um Anderson, pênalti né? não marcado pro Mirassol também no segundo Ah, mas tempo. tava 5x1 também, né? Não. Não, sim. É que esse lance muda o jogo, né? Mas Sim, tava 1x0 ainda. Mas aí, coitado do Mirassol, ia ser 10, né? Mas aí, paciência. Não, às vezes o time Não, se não, mexe, sim, né? eu digo. Ó lá. No fim das Zé, contas. Ó, Olha a tranquilidade do Flamengo tocando a bola por Muito cima. espaço que o Mirassol deu. Espaço. E o Mirassol, justamente, principalmente nesse ano, né, Rude? A gente fala muito do Mirassol ser compacto, uma defesa sólida, por mais que seja brigando ali na parte de baixo da tabela. É um time que, na Libertadores, conseguiu passar de fase defensivamente muito bem. E sofreu ontem. E aí fica o porquê disso ter acontecido. Eu não sei se o esquema que o Mirassol tentou jogar contra o Flamengo nitidamente foi errado, né? Mas assim... esse aí foi casados contra Eu solteiros. né? fiquei muito com a sensação Amigos do ali, Zico. vendo o jogo, assim, não que, pô, por estar do campo eu tive essa percepção, acho que da TV eu teria essa mesma impressão, sendo muito sincero. O fato de o Mirassol estar vivendo uma semana muito especial para sua história, em termos de poder se classificar para umas quartas de final de Libertadores, num jogo que está completamente em aberto, uma viagem para altitude agora aí nos próximos dias, inclusive tendo vindo com 24 horas a menos de descanso do Flamengo, na mesma situação que a gente comparou Corinthians e Cruzeiro. Joga quarto, Mirassol? Recentemente. Joga na quinta. Quinta. Ou seja, Ah. jogou na última quinta e o Flamengo jogou na sim, quarta. esse jogo, sim. E aí você pega a diferença dos elencos, a mobilização que o Flamengo consegue ter para diferentes frentes e o Mirassol obviamente não. Cara, era meio que aquele jogo que... E aí o Flamengo já entra a 200 por hora, o Mirassol assustado. Eu acho que é aquele jogo que quando desenrolar ali, quando sai o primeiro gol cedo, Mas acho não que dá, geral mas já não dá, sente... Faraldo, Não, dá. eu entendo que não dá, mas eu acho que aquela coisa de... Putz, tá... Realmente, esse não vai ser o nosso jogo que a gente vai buscar 3 pontos. O nosso foco é na Liberta. Isso eu acho que não é uma coisa nem tão racional. É uma coisa que vai, eu sei, conforme o andamento do acontece, jogo, vai. E aí isso vale para os jogadores, mas vale até pro Rafael Guanais. Eu reparei ali numa das substituições, que é uma substituição dupla que ia ter no segundo tempo. Eu não sei se antes do terceiro ou do quarto gol do Flamengo, até acho que era antes do terceiro ainda. Ele já tá preparando a substituição, sai o gol. Na hora ele para de orientar os dois que iam entrar, dá um tapinha no ombro e volta pro banco. Sim, eram E dois mantém a volantes. Ele ia trocar substituição. os 2 volantes. Ele trocou os 3 caras do meio de campo. O meio de campo dele não funcionou. Ele manteve as substituições, deu um tapinha no ombro, terminou a orientação Mas o ali e time voltou inteiro, pro o banco. Igor Formiga, que é um dos principais jogadores, muito abaixo. O Reinaldo Muito abaixo. Abaixo. O Reinaldo não Olha marcou, isso, ó. não Ó, atacou. Ô, delícia, hein? Golaço. Golaço. E é curioso, porque Difícil. os torcedores, de forma geral, com quem a gente conversava, tinham essa percepção, assim, de... não tem muito o que fazer, né? É o Flamengo, quando eles jogam com a setinha mas de volta. tem, o Não, Flam- eu entendo, mas O assim... Walter um dia abaixo. Todo mundo abaixo. É que eu acho que aí casa com essa questão da mobilização numa semana especial em que eles estão focados na Liberta. Eu tenho certeza que mesmo fora de casa, com altitude, o nível de concentração, Claro que principalmente vai, desse time, vai ser claro. completamente diferente na quinta-feira lá com E o a gente tem que citar também, Zé, que o Flamengo estava precisando dar uma resposta para sua torcida. Sim, E pega um porque tava time que todo tá mundo reclamando todo do mundo reclamando, pouco todo mundo futebol. sabe da capacidade do time do Flamengo, das peças individuais, do coletivo também, se quiser jogar que joga. Pega um time que querendo ou não é mais fraco, que tá brigando na parte de baixo da tabela e precisava dar uma resposta. A resposta veio numa noite onde o Flamengo foi quase que irretocável, perfeito, e o Mirassol foi muito abaixo do que a gente está acostumado, por mais que esteja brigando na zona do rebaixamento, mas quando a gente pega para acompanhar a Libertadores, sabe o potencial que esse time tem, e ontem não conseguiu entrar em campo. Não, até o Brasileirão, as Até últimas o Brasileirão rodadas. também, exatamente. Rui. A gente falava aqui que não acho que o Não ia Mirassol mais cair, vai cair porque é um dos exato. melhores times em performance. Tirando esse jogo. Se você olhar esse jogo, você fala, não, vai cair antes do Vasco. E tá na zona do rebaixamento, Vai né? cair antes Depois do Vasco, você tá dizendo então que o Vasco vai cair? Ah, bem possivelmente, né? Não tô nem torcendo por isso, mas... E o Flamengo tava misto, né? Não foi com o time que Né? jogou contra o E Cruzeiro. olha o misto do Flamengo, né? Detalhe, gente, o Pedro marcou 2 vezes, né? Empatou de novo com o Kevin Viveiros na artilharia do campeonato. Os dois têm 14 gols, tá?
Quem será que vai jogar contra o Cruzeiro, né? Porque o Leonardo Jardim deixou o Pedro no banco pra colocar Paquetá o Bruno também. Henrique. Gente, vocês viram que Paquetá até é o cara que solta o fogo tá desanimado, ó. É. Ele apertou, dois triste. funcionários e o outro murchou. O jogador comemora constrangido. Olha lá, fica olhando, ó. Ele apertou, falou, vou apertar, mas o da esquerda e o do lado enfraqueceu rapidinho. Fez Nem tudo. tinha que apertar, né? Essa altura Tipo, aí. nem vou apertar essa máquina. Mas já tinha armado, fez todo o trabalho lá, pô. Uma curiosidade, aliás, esse fogo é forte pra caramba, porque a gente fica do lado do banco, então do lado de cá, né, da câmera. O fogo fica ali na linha de fundo, a gente fica na linha lateral. Cara, quando eles acendem, a gente sente o calor Esquenta. da lateral ali, é loucura. Bom, o Flamengo chega a 43% de chances matemáticas de conquistar o Brasileirão contra 43, os mesmos, né? 43,7% do Palmeiras. Nas rodadas 9, 10 e 21, o Palmeiras chegou a abrir 8 pontos, vocês lembram disso, né? Mas jogo a a menos, distância... a distância Sempre com agora, jogo a menos. Sempre com jogo a menos. A distância agora é de 3 pontos. Vocês imaginam essa disputa até o final do campeonato? Sim. Entre os dois. Ninguém pode interferir ali, né? A menos que dê Só tudo acho errado pros dois. Paranaense. eu difícil, né? Eu acho que o Cruzeiro tá numa subida, né? Desses times todos. O Atlético não me parece um time tão confiável para título, o Atlético Paranaense, e o Fluminense numa... Indefinição, né? É, Incógnito. Ninguém sabe o que vai ser do Fluminense. Vão ser os dois e talvez o Cruzeiro se ganhar algum fôlego, mas... Depende muito se o Cruzeiro passar na Libertadores, eu acho. Zé, são 9 pontos Copa do de Brasil diferença do também. Cruzeiro pro Flamengo. É muito aquilo que a gente fala de pontos corridos quando você não começa com aquela sobra que Flamengo e Palmeiras sempre fazem ali e são muito acima. É muito difícil a gente ver o Cruzeiro tirar 9 pontos do Flamengo e tirar, eu não sei fazer quanto, 12 pontos mas do no ano Palmeiras. passado, Flamengo e Palmeiras deram umas vaciladas. Deram as lembra, vaciladas. né? O Palmeiras deu uma vacilada agora Mas também. o Cruzeiro mas tava mais também equilibrado tava em mais cima, né? equilibrado. Então, Eu mas acho E o Cruzeiro difícil também o Cruzeiro. vacilava. Mas são Acho 12 difícil. pontos pro Palmeiras. Mas vou falar, eu tô começando a achar que é mais possível o Cruzeiro alcançar o Flamengo do que o Palmeiras ganhar. manter ali a liderança. Mas e aí, pra você, Rudi, e pro palmeirense em geral, essa diferença que já foi de 8 cai pra 3 com um jogo a menos e um confronto direto ainda. Como é que fica? Zé, eu sou muito racional. Eu sempre deixei a diferença em 5 pontos, porque eu sempre achei que o Flamengo possivelmente vai ganhar esse jogo, que a gente não sabe, mas talvez depois de ontem a gente tenha um pouco mais de certeza. Mas a todo momento eu achei que o campeonato ia ser decidido no final. Eu acho que não vai sair de Palmeiras e Flamengo, com todo respeito ao Cruzeiro e ao Atlético, mas eu acho que vai ficar até o final assim. Nunca me iludi achando que o Palmeiras vai abrir 15 pontos. Porém, como palmeirense, a performance do Palmeiras pós-Copa me preocupa muito. É claro que o Flamengo também não estava até ontem jogando futebol. Exato. Tudo bem, mas tem uma consistência e tem algo dos jogadores do Flamengo dentro de campo que eu não vejo em alguns momentos dos jogadores do Palmeiras, que é manter resultado, que é conseguir fazer o básico. O Flamengo pegou uma vitória muito difícil dentro de casa, fez o gol com o Pulgar da meia da rua, não importa, ganhou. Depois o Bruno Henrique fez o gol no contra-ataque, sofrendo pressão, o Palmeiras não consegue. O Palmeiras jogou mal contra o Galo, tomou a virada, perdeu 2-1, acabou o jogo. Empatou com o Inter, que pra mim era admissível empatar com o Inter em casa. Com todo respeito ao Inter. Também não. Eu já falei isso aqui. Se o Palmeiras não tem 2 a mais contra o Vitória fora, teria perdido o jogo. Eu acho que até com 1 a mais o Palmeiras, pelo menos, ganhado não tinha. O Vitória estava em cima do Palmeiras, teria empatado. O único jogo que o palmeirense ficou alegre foi contra o Curitiba quando volta da Copa. O jogo contra o Fluminense foi devastador. O Palmeiras era para ter perdido demais. O Palmeiras fez um gol de cabeça, que é uma bola parada Mas boa. acabou que o Palmeiras perdeu a partir dos 40 do segundo tempo. Mas perdeu. Isso aí, Que para era o mim... que o Palmeiras fazia Zé, com os outros, lembra? O Palmeiras chegava no final, ganhava o jogo em 40... Mas por que será? Porque tem algo de concentração, tem algo que os jogadores dentro de campo, que vai além do técnico, que o técnico precisa ser cobrado, mas tem algo que os jogadores ali sabem. Gente, viramos um jogo que a gente nem merecia virar. Achamos um gol que o Flaco desviou. Agora ninguém entra na nossa defesa. O que acontece 2 minutos depois, o Guga recebe a bola sozinho pela direita. O Guga... Eu vou mostrar os bom gols. jogador, vamos ver. Eu vou mostrar parecia já. o Cafu, o Guga. O Ganso, parecia o Ganso de 2011. Deixa eu só falar para vocês que o Guanais, tô técnico do bravo. Mirassol, falou dessa diferença que a gente falou entre os dois times, Mirassol e Flamengo. Roda o Guanais. O Flamengo não é nosso campeonato. Mesmo jogando dentro de casa, eu sempre fico mais triste pelo torcedor ainda, eu sei que é um jogo... A gente vai tentando sempre equiparar de determinadas formas. Eu confio muito na equipe, confio muito naquilo que a gente prepara para os jogos.
E esse mês de agosto é um mês desafiador mesmo, né? Uma sequência muito pesada para nós. Então, vamos em frente. Fica chateado pelo placar. Tivemos bons momentos, concordo com a tua análise, Marcelo, tivemos bons momentos, principalmente no primeiro tempo, mas eles venceram com muito mérito, obviamente. Então, dá parabéns para eles, com certeza vai brigar pelo título. E, infelizmente, hoje a gente não conseguiu equiparar o jogo. Então, é isso mesmo, né? Ele mesmo admitiu a diferença dos times. Agora, eu queria só que você prestasse atenção, porque a gente tem uma denúncia e eu tenho que fazer um pedido de desculpas. E? No pós-jogo de ontem, o nosso repórter Lucas Faraldo agrediu covardemente uma criança. Que isso? Você não viu isso que você fez? Não. Eu vou mostrar pra você. Que isso? Agrediu uma criança. aí, que não é isso não, Mira, pô. a gente tem imagem. Atenção. E você, Tem que Faraldo, sair daqui algemado, quietinho até eu terminar, filho de porque o assunto ex-jogador, é né? sério. Então pedimos desculpa à criança e toda a população lá de Mirassol. Mostra o lance aí, o que aconteceu. Quer ver? Era É ontem. isso, tô com pequenos jogadores, futuros jogadores. Qual o nome de vocês? O meu nome é Rafael. Meu nome é José Pedro. O que vocês estão fazendo aqui no gramado? Vocês invadiram, pô? A gente já jogou futebol ali com os menininhos. Joga bem? Eu sou filho do Paulinho, aqui do Mirassol. Paulinho executivo de futebol? Isso. Meu Deus do céu, seu pai é meu ídolo, velho. Como é que é? Valeu. Valeu. Sabe o que seu pai já fez aí na história do futebol e tudo mais? Já. O quê? Tenta resumir a carreira do seu pai aí pra mim. Animado ele. Fez um gol de cabeça. É importante na Libertadores. É verdade. Mano, você fala até de um Vai. jeito frio. Meu pai, eu comemorei aquele gol. Você nem sonhava em nascer na época. Que isso? Tomei uma bolada aqui, Zé. Olha aí. Bom demais. Prova aí que você manda bem igual seu pai. Eu quero ver você desarmar o pessoal ali e meter um gol. Vai. Ele vai filmar. Corre lá. Vai. Agora vai. Ó, o mini Paulinho ali. Mini Paulinho. O mini Paulinho seria o quê? Paulinho Inho? É, Paulinho. Olha, ele tá indo. Olha, ele já desarmou, mano. Mini Paulinho desarma. Mini Paulinho pela direita. Mini Paulinho de... Ele tá levando todo mundo. É gol! Foi quase. Ó, Você viu o Mini Paulinho, velho? nossa, quase que eu acertei a molecadinha, que velho. atropelou o moleque. Um passou em cima do outro. Machucou. Não fui eu não, hein? Machucou. Tem a câmera aí pra mostrar o replay, não fui eu não. Não fui eu não. Parado. Tem a câmera aí pra mostrar o replay, não fui eu não. Vocês viram aí, senhoras e senhores, ele Muito- agrediu muito a triste criança. isso. Ele empurrou. Espera, ainda ele empurrou não. a criança que Não, agrediu outra. eu vou e ainda vou mostrar uma coisa, porque é um negócio, eu não lembro esse termo na arbitragem, agente estranho e tal. E eu pedi para nos ajudar, porque a gente vai ter que tomar uma providência, houve uma agressão, claramente. muito bom. Eu pedi para o Sálvio, não. me Sálvio, o que a gente faz nessa Muito situação? Por favor, Sálvio, vai direto do seu carro, Não é Sálvio. possível. Manda. E não está na súmula. Gandula, repórteres, dirigente, torcedor, tudo isso pela regra do futebol é tratado como agente estranho. Portanto, o Faraldo era um agente estranho nesse jogo e ele levanta o pé atingindo o garoto. Sendo agente estranho, tendo esta ação, não tinha outra coisa para o árbitro fazer que não seja expulsar o Faraldo do campo. Sim, Faraldo tinha que ser expulso do campo porque ele levanta a perna atingindo o garoto, mesmo não estando na súmula. E mais, o tribunal, o STJD, tem que dar uma pena pesada para o Faraldo. Um agente estranho que invade o campo atingindo um garoto. Olha o agravante. Pena pesada para o Faraldo, Zé. Muito obrigado, Salvo. Daqui a pouquinho, coladinho no Joga, tem o Salvo Espina falando de regras. Aguenta aí. Que eu Correndo falo o risco já de já. ser assaltado na rua. Então, aí. O que eu faço, gancho. velho? Você viu? Você é passível de expulsão, cara. Eu achei assim horrível. Claramente, Muito a criança triste passa bonitinha, ele vai lá e iá na criança. É. Pô, Zé, eu fico até sem palavras. Você tava- Eu tô tá quase sentindo acreditando que eu acertei o menino, Você velho. viu como a gente no pode STJD, manipular, né? No STJD, né? Só falando Um monte de gente online. Nossa, aquela Se explicar, palhaçada lá, eu vou ser banido do futebol até a criança se recuperar. Aí eu A assisto. presença dos seus advogados, cara. Eu tô achando que vão me complicar aqui. começa dizendo, olha, é passível de multa de 10 milhões até 50 milhões. Bom, aí assim como no Aí futebol... corta, assim não, como é no um futebol, E uma- o clube paga, então no caso... Eles desclassificam. Aqui paga. Ih, Net deck sobrou. aí vai Bom, arcar. gente, enfim, tudo isso aconteceu no jogo de ontem. Vocês viram as coisas que a gente tem que aguentar. Ô Zé, mas eu confesso que na hora ali, eu tava muito crente que eu peguei só na bola. Mas aí quando eu vi a molecadinha em volta do menino que caiu, o menino caiu ameaçando até chorar. As mães
que tava Gritando. de fundo vendo ali, perceberam que tinha acontecido alguma coisa. E eu tinha levantado o pé ali alto, né? O que é relativo em se tratando de um jogo com crianças. Mas eu levantei o pé alto ali, eu comecei a desconfiar. Eu falei, será que eu chutei um menino ao vivo, velho? Bom, você acaba de confessar, gerou prova Sim, contra você. exato. Né? Era melhor Tem ter um falado só Estava com o indo para um advogado, né? caminho, Tinha razão, você Bruno. tinha que ter falado com os advogados. O Flamengo tem pela frente, gente, o Cruzeiro na volta das oitavas, né, da Copa Libertadores. Vamos ver, o Leonardo Jardim, ele foi perguntado como é que essa goleada contra o Mirassol ajuda, sei lá, né, nesse compromisso da Libertadores. Roda o Jardim. Mais do que da vitória por 5-1, que é uma vitória maiúscula, é a nossa performance, a nossa atitude coletiva. Eu falei com os jogadores da importância de encostarmos para 3 pontos em relação ao líder do campeonato. Conseguimos esse objetivo e era importante conseguir o objetivo através de uma boa performance, porque a gente sabe, no futebol, as energias positivas carregam a equipa, as boas atuações carregam a equipa, os resultados carregam a equipa, por isso, principalmente no Flamengo, nós temos que ter essa capacidade de ganhar, de jogar bem, que é para conseguirmos os resultados e os objetivos. Ganhar, tudo bem. Achei que ele ia mostrar o dedo meio ali, ele fez assim. Ele fez assim, eu também achei que ele ia me salve, salve. Eu chamar o salve de novo. Olha, gesto obsceno. Porque a coisa tá feia. Mas muito legal a reação do... Assim, legal pros flamenguistas. Mas essa reação do Flamengo... Porque o Leonardo Jardim até outro dia estava sendo contestado pela torcida. Fazendo comparativo, o Felipe e ele e tal. Se cair na Libertadores, ele vai voltar a ser. Exato. O futebol é a coisa mais ingrata do mundo, né? Porque a gente tá falando, nossa, que belo jogo. De repente joga mal, volta tudo de novo. E porque a gente tá falando de um time que o próprio Guanais falou, o nosso campeonato não é contra o Flamengo. Total. É uma folha salarial que eu não consigo dimensionar o quão diferente é, o quão mais alta a folha do Flamengo é, com jogadores melhores, um time muito melhor, um elenco melhor, uma campanha melhor. Então, assim, até que ponto a vitória contra o Mirassol... Eita, Opa, quase que eu derrubo o deixa microfone. aí. Até que ponto a vitória contra o Mirassol pode ser usada na régua do Flamengo? Então, a coletiva do Guanais foi muito interessante de saber que a derrota, por mais que tenha sido uma goleada dentro de casa, não anula o que o Mirassol vem fazendo, principalmente no Campeonato Brasileiro, ele de tentar sair da zona. E a do Leonardo Jardim também, do quesito de a gente sabe que estava precisando entregar mais, entregou no jogo hoje, mas pés no chão que o jogo contra o Cruzeiro não vai ser nada fácil. Eu acho que concordo com tudo que a gente falou. Acho que também tem a questão anímica, de toda forma, porque você meter 5 ali fora de casa, Claro. contra um time que até o ano passado era a sensação do futebol brasileiro, contra um treinador muito bom, reconhecidamente muito bom como o Guanais, acho que tem o seu valor ali anímico antes de um jogo decisivo contra o Cruzeiro e principalmente em meio a essa caça ao Palmeiras no campeonato, né, no campeonato brasileiro. Mas dá pra destacar algumas coisinhas também, assim, para além do trabalho do Leonardo Jardim, assim, algumas coisas individuais. O Carrascal, até mais do que o Leonardo Jardim, era um jogador completamente descartado no Flamengo. A torcida queria matar. E foi o craque do jogo ontem. O Luiz Araújo, é um jogador que estava mais sumido por um problema no joelho, voltou já como titular, fazendo gol, jogando muita bola, inclusive contra o time que o formou. Tem toda a história da venda dele ali pelo São Paulo ter custeado o centro de treinamento que virou a chave do Mirassol a cenário nacional. O Flamengo já era forte e que poderia ter ficado mais forte nessa janela, porque tentou o Almada, tentou o Luiz Henrique, não conseguiu nenhum dos dois. Ele fica ainda mais forte, porque 2 jogadores que estavam meio descartados no elenco parece que voltaram a ser importantes ali. E os 2 times venceram, né? Cruzeiro e Flamengo venceram os seus confrontos. Esse 5-1 iguala a antiga maior goleada desse brasileiro, que era o 5-1 do Palmeiras em cima do Vitória, né? Assim, no começo do campeonato. 5-1, né? Foram os 2 5-1. Eu vou colocar os brasileiros na Liberta, já que a gente está falando, né? Agora vem o meio de semana, Flamengo na Libertadores, falamos do Palmeiras também, Cruzeiro, Corinthians. Coloca, por favor, na tela os brasileiros na Libertadores. Terça, a gente tem o Independiente Rivadavia contra o Fluminense. Aí na quarta a gente tem Cerro Porteño e Palmeiras, né? Na ida foi Jogo 1-1. difícil. Jogo difícil, não é fácil não. Aí a gente tem Flamengo e Cruzeiro, outro jogo difícil, né? Na ida também foi 1-1. Lembra que todo mundo empatou, né? No primeiro jogo. Na quinta-feira a gente tem LDU e Mirassol lá em LDU. E a gente tem também na quinta-feira, às 21h30, o Corinthians e o Rosário Central, aqui em São Paulo. A ida foi 0-0. Todo mundo empatou na ida. Vamos ver na volta. Quem passa aí, crianças? Vai, olhando assim, ó. Você quer ferrar nós, né, Zé? Quero. Coloca na tela de novo, deixa a gente pequenininho, por favor, Carneiro. Vai.
Quem vocês acham? Quem eu quero ou quem eu acho? Quem vocês acham? Rivadavia e Fluminense? Fluminense. Eu acho que passa o Rivadavia. Eu acho que passa o Independiente Rivadavia. Cerro Porteño e Palmeiras, vai. Cerro Porteño. Palmeiras. Palmeiras? Eu acho que passa o Palmeiras. Também acho que difícil, passa o hein, Palmeiras. cara? Eu acho que passa o Palmeiras também. Aí Flamengo e Cruzeiro. Não, Esse eu Rude não precisa faço. votar. O Rude não Rude votou precisa em votar. Cerro Eu Palmeiras. vou votar Rudy, no Palmeiras por clubismo, mas eu realmente não sei, velho. Eu achei que por clubismo você ia O Palmeiras votar no não Cerro ganhou Porteño. do Cerro, não é isso? Eu Tem um torço pro número O aqui. Palmeiras não ganhou essa Libertadores, enfim. Palmeiras não Jogaram ganhou. 6 vezes, nenhuma. Freguesaço do Palmeiras histórico. E pode passar sem ganhar também, né? Empata vai. Empata, vai pra pênalti. Carlos Miguel tá bem? Flamengo e Cruzeiro. Vai, esse eu não faço a menor Cruzeiro. ideia. Cruzeiro? Cara, eu tô achando que passa o Cruzeiro. É? E aí o Flamengo vem com a faca nos dentes no Brasileiro. Eu acho que... Nossa, difícil esse Difícil, jogo, hein? hein? Eu só acho que vai pra pênalti, tá? Com muito acha que nervosismo, vai? acho. Vale destacar que no jogo de ida no Mineirão, o Flamengo jogou melhor. Tá. Jogou melhor, jogou Eu melhor. achei o Cruzeiro melhor. Eu Cara. achei o Cruzeiro melhor. Eu achei o Flamengo Cruzeiro melhor. Teve mais chances. Enfim, aí os outros saíram lá, mas é LDU e Mirassol. e Mirassol. Da LDU. Eu acho que, passa- infelizmente, passa a LDU. Passa a Ah, LDU. Eu acho que passa o Mirassol. E Corinthians e Rosário. Passa o Corinthians. Passa o Corinthians. Dentro de casa. Tenho minhas dúvidas, mas enfim, o Corinthians não tá jogando bem, né? E um monte de desfalque. Já achei o time do Rosário razoável. Bem fraquinho. Também achei. Bem razoável. Di Maria também não fez Muito tanta lento, né? E eu acho que vai pra pênalti, gente. Só pra todo mundo ficar nervoso e a gente passa o Corinthians. Eu acho que passa o A gente Corinthians. fica aí. Nos pênaltis, Seria tá? um cenário tenho a plausível. mínima ideia. Se tratando de Corinthians. Enfim, não sei. Difícil falar, cara. Não sei. O Corinthians é favorito, isso é fato. Você Favorito. acha? Mesmo Claro, desfalcado? Jogando É? em casa, não. Jogando É. em casa. O que vai acontecer, Zé? Aí o futebol, agora, favorito, deu, ainda mais depois do primeiro jogo, controlou bem ali, acho que sim. Olha, eu só sei, a única coisa que eu tenho certeza é que agora Gil Moura vai trazer um ultra combo muito legal pra gente. Gil, manda, por favor. Pois é, Zé. A TIM marcou mais um golaço com um TIM Ultra Combo. É fibra mais móvel com internet para aproveitar dentro e fora de casa, inclusive no estádio. Então, vem pra TIM Ultra Combo. É TIM pra tudo. Então, já sabe, ó, acesse o QR Code ou vá numa loja da TIM. Gente, a gente falou, né, mas eu não mostrei, eu vou mostrar agora pra vocês. O Palmeiras não conseguiu passar pelo Fluminense. Eu acho que é o quarto jogo sem vencer na temporada, hein? Do Palmeiras, não é isso? Na temporada, não. Deixa eu ver. O time no Maracanã chegou ao seguido, quarto né? jogo seguido, sem Seguido, vencer na temporada. Vamos para os melhores momentos, quer ver? A gente comenta em cima. Rude, quero que você comente, que eu sei que você viu o À jogo. vontade, viu, Rude? Né? Sim. Por favor, melhores momentos. Vai na tela, olha lá. O Fluminense, pra mim, dominou o jogo todo, né? O O estádio era só, rapidamente, não podia entrar torcida não no estádio, não? do Palmeiras estava voltado. Que isso, gente. O Fluminense, eu já não sei. O Palmeiras foi dominado, o Fluminense muita posse de bola, muita triangulação rápida, o Palmeiras dando muito espaço, muita liberdade para os meias laterais do Fluminense. O Palmeiras teve um momento bom com bola parada ali, um pouco antes quase fez um gol, aí o Gomes faz o gol do Palmeiras. O Palmeiras é forte quando a bola parada é bem batida. Esse lance foi um pouquinho antes ali, uma pressão alta, mas no todo do jogo, Zé, a gente vai ver aí, não sei se os melhores momentos vão mostrar exatamente isso, mas o Fluminense dominou. Tanto que o Fluminense, quando toma o gol aí, ó, que o Gomes faz, o Fluminense continua melhor nas ações da partida, continua pressionando. E aí o Palmeiras volta a reviver heróis que estavam sumidos, como o Hulk, né? E o Cano, né? O Cano nem se fala, né? Mas o Hulk tava sumido no jogo do Fluminense contra o Rivadavia, o Hulk não estava conseguindo dominar a bola como pivô. Jogou bem contra o Palmeiras, fez um gol de cabeça, sem desmerecer o Fluminense, teve mérito, era para ter ganhado até demais. Olha a facilidade que o meio de campo do Palmeiras deu de espaço, tanto pela lateral quanto pelo meio, os atacantes também com muito espaço. E me pareceu ali o Fluminense jogando um jogo muito decisivo e o Palmeiras mais um jogo normal de brasileiro. E por isso o Fluminense foi merecidamente o vencedor. Essa bola quase entrou, mas foi uma jogada esporádica ali no final do primeiro tempo, Zé. Quem foi bem no Palmeiras e quem não foi? Quem foi bem? Quem foi bem? Ou ninguém? O torcedor que não ofendeu o time, porque... Zé, é difícil falar acho que o Gomes foi um pouquinho melhor. Tá. Apesar das críticas dos últimos jogos, que foram interessantes, e eu também concordo. O Carlos Miguel, pra mim, não falhou nenhum gol desse jogo. Foram bolas. Que esse pulinho no lugar, eu lembro do Cássio. Mas é contrapé, né, Zé? Esse lance aí... Lembra do pulinho no lugar? A bola no contrapé é muito difícil, cara. É muito difícil. Ele tá indo pro lado, ele tem que voltar pro outro lado. Isso E pra essa mim... bola que pinga, né? Eu acho que acaba sendo mais falha da defesa do Palmeiras, né? Não, pra mim é falha total da defesa do Palmeiras. E de quem perdeu a bola, né? Por exemplo, o Andrés tá muito abaixo. O que aconteceu com o Maurício, Rudy? Que tava bombando aí, agora não joga mais.
Não sei, Farol, eu vou te Ele falar... voltou muito bem da Copa. Mas o Maurício fez um gol legal nesse jogo, né? De novo, né? Eu vou te falar até horas que eu já não tenho nem paciência mais de falar do Palmeiras, cara. Chego até desanimado aqui pra falar. Porque parece que eu tô pegando no pé e tal, mas não é. Ó, o Guga, o lado direito do Fluminense, o Guga pra mim foi o melhor em campo, né? Esse lance é do Canóbio que jogou bem, mas o Guga jogou muita bola. Achou muito passe pelo meio, muito passe pela ponta, muito a liberdade. E você vai vendo aí nos melhores momentos, praticamente só deu o Fluminense, cara. Realmente... Criou muito, né? Jogar, né? Jogou muita bola o Ganso. Ganso jogou, mas assim... Gente, quando o cara voltou a jogar 5, 6 jogos bem, é sempre só contra o Palmeiras esse cara joga bem. Alguma coisa tem, o Palmeiras tá dando liberdade. Aí o Abel, algumas coletivas, fala, mas contra o Palmeiras todo mundo dá vida. Então dá vida também, pô. Então, beleza, vamos aceitar porque todo mundo dá vida. Eu achei pênalti aí, tá? Então, Essa bola cara, não bateu na cabeça, né? Não bateu na cabeça? Eu acho que não bateu, primeiro não. momento, nesse ângulo, parece que bateu, ó. Bate, pum. Eu acho que não bateu, Cara, não. é que assim, não dá pra ter certeza, no campo não deu, aí o VAR não quis interromper, né? Mas é E aquela agora- coisa interpretativa. A bola não interfere em nenhuma jogada porque simplesmente não tinha jogador do lado próximo do jogador. Então, Olha enfim, o Guga ali, você viu? é o interpretativo que me quebra. Guga acabou com o jogo, né? O Guga acabou com o jogo. Os laterais, o René foi bem também. Muito bom lateral, inclusive. Não, e hoje o Palmeiras não tem laterais que estão performando em alto nível. Essa que é a realidade, né? Ali, mais uma jogada que o Maurício aparece. O Sousa tinha entrado bem, machucou logo. É mais um desfalque. É muito abaixo, Zé. Enfim, deixa eu acabar de mostrar, eu dou minha opinião mesmo. Aí, ó, é um passe do Carlos Miguel. Aí que sai o gol, não é? Sim. Ó, o Maurício entrando ali, ó, entrou bem, dá um toque muito Não, legal uma de jogada esquerda. interessante. Golaço. Ligação direta. Mas ali. você com 40 minutos, tá beirando a crise, faz um gol desse... Não tem mais jogo. Não tem mais jogo e não é só isso. E o adversário não entra mais na sua área com tranquilidade. Acabou, pra mim, ó. Aí você dá 2 minutos, toma um gol como tomou. Quando eu perguntei do Maurício, era o porquê de ele não estar sendo mais titular. Mas o torcedor também não sabe, o Farol. O torcedor tem essas dúvidas, né? Por que o Maurício não joga mais? Pô, mas foi um bom jogo, hein? Um monte de oportunidade. E ele mudou o esquema, né? Pra quem Jogou torce com contra o linha de Palmeiras foi quatro de novo, maravilhoso. Eu não gostei. né? Ele jogou não. com linha de 4 de novo, né? Jogou linha de 4. Mas então, jogou, mas muitas vezes o Giai ficava com o terceiro ali, depois não deu certo, ele mudou. O Abel reclamou que não tinha 3 zagueiros, mas com 3 zagueiros também não tá ganhando. O Giai nesse lance, a falta de percepção Falha dele, demais da pelo amor zaga. de Deus. Aí vai falar que foi o Carlos Miguel que falhou esse lance? Ó o Guga. Carlos Miguel tá inseguro, mas não foi ele que falhou esse lance. Mas aí é complicado também. Ele reclamou de falta de zagueiro. Eu acho que você tem Não, dois ele falou técnicos que não podem. Se tivessem 3 zagueiros, não teria tomado alguns gols ali. Eu não sei se vai mostrar isso. Mas não que ele não tivesse 3 zagueiros disponíveis pra usar, é isso. Ó, o Sousa, o Palmeiras E tudo isso confirmou depois a dos 40, contusão, né? tá? O Sousa não vai jogar, né? O Sousa não vai jogar porque Aí, é uma aí ele falhou. Não, o coxa Cano desvia esquerda, no meio do posterior lance, da coxa Gil. esquerda. O Cano desvia no meio da área. Eu não Não foi vi o direto pra desvio. bola. O Cano desvia. A bola vai. Olha a liberdade do Guga novamente, gente. Ó, a cabeçada do Cano, ele desvia agora. Ele desvia a bola. Ah, O Carlos Miguel ia pegar a bola. Outra coisa, o Cano sozinho no meio da área. É muito difícil, Zé. Tá. Assim, ó. E algumas semanas falei uma coisa. As minhas opiniões não mudaram. Eu continuo falando, mas assim, o que tá acontecendo? A Gil, quando chegou aqui, que ela tava um tempo fora aqui do programa, ela perguntou: o que tá acontecendo? O que aconteceu contra o Palmeiras, contra o Fluminense? Falei, Gil, o que vem acontecendo com o Palmeiras? Eu não sei, Zé. A única coisa que eu sei, se você me permite só concluir, Vai. a angústia do torcedor palmeirense, eu não tô falando como comentarista, como palmeirense. Eu sou o primeiro cara que ia falar contra a violência. Outro dia a torcida foi na casa do Stabile do Corinthians, eu critiquei. Eu acho que o torcedor tem direito, e a gente, influenciador, comentarista, enfim, tem direito de criticar, com educação, sem preconceito e tal. Mas internamente, Zé, eu acho, a minha visão de fora, não tem informação. Falta cobrança interna do Palmeiras. Fechar a porta e Claro, todo Zé, mundo conversar. Não, eu não vejo alguma coisa acontecendo. Me parece que estão acomodados, os jogadores estão acomodados, estão achando que está tudo bem. E eu repito, os clubes hoje, eles viraram multinacionais. O Palmeiras é multinacional. Tem lá o CEO, ou a CEO, que é a Leila, tem o Barros, que é o diretor, tem abaixo deles o Abel. Tem que ser cobrado todo mundo. A CEO tem que ser cobrado, o diretor tem que ser cobrado, o Abel tem que ser cobrado, os auxiliares do Abel, o preparador de goleiro, o cara que analisa mercado. Eu não tô sentindo, eu não tenho informação, mas eu não tô sentindo que as pessoas estão sendo cobradas no Palmeiras. Porque uma coisa, Zé, o Corinthians está uma bagunça, perde pro Cruzeiro, é muita coisa acontecendo e você sabe disso. O Palmeiras não.
Todo mundo recebe muito bem em dia. O clube tem a melhor estrutura do Brasil, se bobear, ou as melhores, não sei, também não vou falar por todos que eu não conheço. Os caras têm tudo que querem, tudo ali. Zé, e aí não é violência, não é pancadaria, é falar, meu amigo, você tem que correr mais. Meu amigo, você tem que ter mais concentração no jogo. Porque isso que o Palmeiras contra o Fluminense aconteceu de novo é falta de concentração. E aí tem que ser cobrado. E na minha opinião, Zé, de fora, as coisas não mudam. E vão cobrar quando? Quando cair pro cerro? Então, esse fazer mais que o Rudy está falando, o Abel foi perguntado a respeito disso na coletiva, né? Um repórter perguntou tal, e aí, cara, virou meio ali um debate. Quer ver na entrevista? Né? Roda aí, por favor. Mas assim, a minha pergunta é bem clara, bem direta. Isso que eu gosto. Não dá pra fazer melhor com esse elenco do Palmeiras? Você falou, se estivéssemos em último. Mas o Palmeiras, assim como o Flamengo, tem os melhores elencos, o maior orçamento, né? Os maiores, no caso. Seu trabalho, assim, especificamente sobre o seu trabalho. Palmeiras, quando chegou na final da Libertadores, não passou do meio de campo, sem falar de arbitragem, de gramado e também sem falar de calendário. Você tem que contextualizar tudo, senão não podemos. Não é só do jeito que tu queres. Parte técnica e tática, é que eu estou te perguntando. Não poderia fazer melhor do que vem fazendo? Porque a gente sabe que o resultado é muito importante, mas a maneira com que joga também é importante. Quando tem um resultado, mas não tem a maneira que joga, tu pelo menos tem resultado. Ou quando não tem um resultado, mas pelo menos joga bem. Mas no caso do Palmeiras, há pelo menos 2 anos, o Palmeiras não vem jogando bem e também não tendo resultados. Grandes resultados satisfatórios. Essa é a tua opinião? Ou estás a fazer um artigo de opinião ou estás-me a fazer uma pergunta? Muito sim, faz uma pergunta direta. Não dá para fazer melhor? Dá. Concordo contigo. É uma pergunta direta. Dá para fazer melhor? Os últimos 2 anos? Sim. Você contou os títulos dos últimos 2 anos? De 2024 para cá? Sim, nos últimos 2 anos. 25, 26? Ficamos em segundo no campeonato, certo? Títulos. Ganhámos o Paulistão, certo? Fomos à final da Libertadores, certo? O que é que você quer? Quer que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olhe para a história do Palmeiras. Mas o último título importante foi 23. 24, o que 25. É que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Não, que o trabalho não poderia ser melhor. Qual a sua autoavaliação do seu trabalho? Eu estou aqui a assumir que nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Isso você não está a fazer uma pergunta, você está a dar uma opinião. Sobre claro, estou a ser muito sincero contigo. E vamos acabar aqui. Sim, temos que fazer todos muito melhor. O treinador e os jogadores. Geralmente eu falo que o Abel é arrogante, que ele meio ataca o jornalista e tal, mas desculpa, não sei os outros aqui. Eu acho que o Abel tá certo nessa. Perguntou se dá para fazer mais, ele falou, dá para fazer mais. Devemos fazer mais. Eu estava até conversando com alguns amigos, também jornalistas, também alguns repórteres hoje, outros que já foram e já estiveram nessa situação, assim como a gente aqui da bancada de entrevistas coletivas. Me pareceu um ataque pessoal ao Abel ali. E esse jogo aconteceu no Rio de Janeiro. Então, conversando com amigos, a gente até levantou a tese e aí, a título assim, de conversa de bar, praticamente, porque eu não fui a fundo para saber de onde é esse jornalista que claramente é carioca. Mas até que ponto não é alguém ali querendo tumultuar mesmo, sabendo que o Abel já está pressionado e que o Abel costuma entrar em conflito na coletiva, porque não é uma postura profissional. E assim, a gente está cansado de ver nos últimos anos cada vez mais pessoas que não são profissionais nesses ambientes de zona mista, de entrevista coletiva, e muitas das vezes o não profissionalismo faz com que haja esses bate-bocas, não dando razão sempre para o treinador, por muitas vezes o treinador é quem perde a linha, como você pontuou. Mas, por exemplo, aconteceu recentemente do Mateuzinho, pós-eliminação do Corinthians, ser questionado numa entrevista de zona mista, se ele vai manter o Prime até o final do ano. Faltou um pouco de maturidade do Mateuzinho para responder? Faltou, mas ele é indagado ali, sabe? E aí o que viraliza é o corte dele respondendo. Nesse caso, muitas das vezes, dos cortes que eu vi, viralizou o Abel ali já dando o tapa, sem esse contexto geral que a gente colocou da pergunta inteira. Pô, é ridículo uma pergunta desse tamanho. Todo mundo sabe. Por isso que o Abel fala, gente. Fala, você vai fazer uma matéria de opinião, faça amanhã. A sensação que deu é que foi muito um ataque pessoal ali até o Abel se irritar, sabe? Então, pô, eu tô falando como corintiano e que também já cansou de ver o Abel perder a linha em entrevista. Nesse tipo de situação, tá certíssimo o Abel. A gente tava até debatendo aqui enquanto rolava esse trechinho, o Rudy tem uma opinião diferente, mas eu acho correto quando o Abel contextualiza que, não fui campeão, mas cheguei em segundo em tal competição e tal competição. Porque se a gente considerar que só título importa, você chegar... Então, todo ano tem que ter 19 times com troca de treinador, com reformulação, porque só o campeão é merecedor. Com vocês, Faraldo. Não. O meu ponto é o seguinte, Zé, como que foram os vices? Eu acho que o Palmeiras, o vice ficou muito a desejar. O Palmeiras entrega o campeonato no final do campeonato, empata com o Vitória em casa, não consegue ganhar do Santos fora,
Tem a questão da arbitragem, tem aquele movimento todo mais do Palmeiras, é ineficaz. E a final da Libertadores, o Palmeiras não compete. O Palmeiras não joga o jogo, só o Flamengo joga. E nem que jogou muito melhor. Então, foi um jogo equilibrado. Mas o Flamengo quis mais. Né? O Flamengo quis mais, Braga. O Flamengo estava mais concentrado, quis mais o jogo. É que eu vejo muito flamenguista lembrando desse jogo, falando, nossa, é um absurdo o Abel ter continuado depois desse jogo. O Flamengo também jogou muito mal. Não, sim, mas verdade, o Flamengo seja mais dito. Foi uma final feia, né? Foi uma final feia. Foi feio, mas por exemplo, se o Palmeiras faz um gol de bola parada, talvez o discurso fosse completamente diferente. Mas se o Palmeiras está mais concentrado, poderia ter feito. O Palmeiras poderia não ter tomado. Concordo. E o Flamengo, o lance do gol do Flamengo, inclusive o Kelvin, ele dá um escanteio totalmente desnecessário. Isso mostra a falta de concentração. E aí, pra mim, todo mundo tá culpado ali. Agora, o resto eu tô com o Faraldo. Eu acho que o repórter falou que ia fazer uma pergunta e ficou induzindo a opinião dele. Fez uma matéria de opinião na frente da pergunta. Exato. E assim, essa teoria de querer tumultuar, eu não duvido. Eu não sei quem é o cara. Desculpa, eu não sei o teu nome. Bem articulado, fala muito mais bonito que eu, inclusive, mas me parece um pouco também querendo tumultuar. O Abel saiu bem. É que a torcida do Palmeiras, que não quer o Abel mais, olha isso e começou a enaltecer o repórter. É isso aí, tem que acabar com o Abel. E não é esse o ponto também. Até porque, Rudy, eu acho, do mesmo jeito que eu critiquei o cidadão que fez a pergunta, o artigo de opinião, como o Abel disse, eu também acho que, e aí eu concordo com o que você estava falando antes, Rudy, o Abel, a Leila, que tá vindo a público depois de toda derrota, crise, não sei o quê, publica uma fotinha dela lá no Instagram, dizendo que tá tudo bem, que vai melhorar, não sei o quê. Cara, nada disso acalma o torcedor. Passa até a imagem de um cinismo, seja por parte do Abel ou principalmente da Leila. De tipo, eu sei o que eu tô fazendo, tá tudo certo, e o torcedor tá vendo que não tá tudo certo, que o trabalho tá... Eu não sei dizer nem se o trabalho, esse é o ponto que talvez eu não concorde de forma geral, mas que tem alguma coisa ali que tá ruindo, tá desmanchando. E a sensação que dá, quando a gente ouve o Abel ou a Leila, é de que não, que eles estão negacionistas ali ao que tá acontecendo, não sei entendeu? Se eles estão assim ou se é... Então, é que não dá pra saber, né? Porque, de repente, eles estão conversando no bastidor. Total. E na frente eles estão cobrando aqui o que eu falei. E a gente não sabe. E aí, a função da Leila, a função do Abel é tentar abaixar o fogo, não pegar e apagar. É o líder do campeonato. É o líder do campeonato. É que na prática, pega o Cerro. Na prática, o torcedor... Porra, eu tava conversando com um amigo palmeirense. Ele viu o post da Leila lá, ele surtou no sábado à noite. Então, ele falou, pronto, agora eu vou dormir tranquilo. O problema não é continuar líder, é a performance que caiu contra o Cerro. Eu falei, não foi um jogo ruim do Palmeiras. Não conseguiu fazer os gols. Você acha que se passar pelo Cerro, acalma. Se perder, aí é terra arrasada? Se perder, eu conhecendo o torcedor palmeirense, nem vou falar por mim, eu vou ficar bem puto. Tá, entendi. Não, se cair pro Cerro, eu vou ficar pistola. Faz um jogo. Se acontecer, você grava? Você grava e me manda? Não, eu não gosto de fazer react de jogo, porque eu fico... É que assim, se um técnico cai, ele cai por quê? Em tese. Não porque... é o momento de cair. É final do ano. Mas eu digo assim... Eu acho que não é momento de cair. Quando você demite um treinador, acho que você tá assinando que, você entende que o trabalho acabou. Acabou. Final do ano, mas se for campeão brasileiro, não, exatamente. Eu tô falando que a revisão, na minha opinião, Braga, como eu falei no começo do ano, que deveria ter sido feita a revisão, se é que foi, eu não sei, tem que ser feita no final do ano. A não ser que não compita, perca pro Cerro de uma maneira ridícula, continue perdendo o brasileiro, caia pro Santos na Copa do Brasil, o Santos tá ficando fortalecido, não vai ser fácil. Aí, Braga, aí eu acho que no meio do caminho a gente pode rever, até porque o ano praticamente vai ter acabado. Agora, nesse momento, por mais que seja eliminado pro Cerro, o que é bem possível, tá? É bem possível, o Cerro jogando em casa. Acho pouco provável. Mas é porque é sua zica reversa, mas o Cerro vai diminuir o campo. De graça? Não, tomei uma zica reversa. É meu amigo, virou meu amigo pessoal. É zica reversa. Ele tá torcendo e ele tá falando assim, tomara, mas vai que o Palmeiras... Eu conheço esse Palmeiras. Conheço. Aí. A cara dele. Zé, te conheço ou não conheço? Conheço. Conhece. Sei, pô. Mas o que eu falo é o seguinte, vai ter um jogo lá com campo menor, o Cerro todo momento causando, a arbitragem da Conmebol é conivente, o Palmeiras deixou o jogo na mão do Cerro. Sim. O que vai Sem dúvida, isso sim. É isso. Isso sim. É isso. Deixa eu falar, gente, eu vou colocar um QR Code, né? QR Code. Vou colocar um QR Code aqui, Vou pôr um código QR, enfim, vou pôr o que você quiser aqui. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, você vai direto lá para o R7, tá? Então tem tudo sobre futebol, seu time, contratações, quem vem, quem sai, como é que tá a classificação, próximos jogos, tem a coluna do Cosme Rímolo, que é muito legal, tem a do Jorge Nicolo também, que é muito, muito bacana, tem o deck lá, Desimpedidos, tá? Tem uma coluna lá. Então, ó, aponte a câmera, vá direto pro R7 e fique por dentro do melhor do futebol. Olha só, agora é hora de falar do Santos. Agora é a hora que nosso diretor fica feliz, Carneirinho, Carneirão.
Num confronto direto contra a zona do rebaixamento, o Santos venceu o Vasco por 3-0 lá em São Januário. O primeiro tempo não aconteceu muita coisa, mas o segundo tempo, gente, foi uma coisa louca. Gols de Gabigol, William Arão e Luiz Pérez. Sendo esses dois... Luan, perdão. Falei... O que eu falei? Luiz. Luan, gente, estou enxergando mal. Sendo os dois últimos em faltas cobradas por quem? O reizinho do parque, Neymar. Tá? Foi a primeira vitória do Santos como visitante no Brasileiro. Não... por coincidência, né? A primeira vez que o Neymar atuou fora de São Paulo. Isso mostra muito da cobrança e como é interessante quando o Neymar, pelo menos eu tenho visto isso nos 2 últimos jogos, parece que acalma, entende quem ele é, não reclama da arbitragem, joga a bola, enfim. Vamos ver os melhores momentos? Roda aí, vai. Quem assistiu o jogo? Ninguém assistiu. Você assistiu? Assisti. Então vou deixar com você. Não vamos estar comentando não, que eu tava... limpando tá. a casa, tinha chegado. Então, tava varrendo. Não, mas foi um jogo muito abaixo do Vasco. Um jogo, assim, que me assustou pelo que eu vi. Foi algo assim, a gente tá vendo, o Vasco até teve algumas chances, mas depois disso, o Santos conseguiu trabalhar muito bem a bola, Zé. Eu vi um Santos que a gente não via há um tempo. Acho que o Carneiro vai estar bem feliz aí pelo que o Santos construiu acima de qualquer coisa. Porque não é aquele tipo de gol que você olha, gol bambo ou algo do gênero. O Santos criou. Coisa que a gente estava vendo o Santos ter dificuldade, seja na Copa do Brasil ou no próprio Campeonato Brasileiro. Não é à toa que é o primeiro jogo que o Santos ganha fora de casa. Mas o Vasco também foi muito abaixo. Muito abaixo. Eu realmente, assim, me assustei um pouco com o que eu vi. Confesso. Tá. A gente tá vendo aí, parece casa cheia, né? Oi, o Brasão. Aí soca o ar. E sabe que depois do jogo da Sul-Americana, né, Zé, o Cuca, na entrevista coletiva, foi perguntado se pouparia a equipe, se levaria um time titular. E ele falou, não posso poupar no Brasileiro, né? Tenho que ir com o que eu tenho de melhor. Até pela forma que é o jogo, né? Um jogo contra o Vasco, para o Santos hoje, é um jogo ganhável, né? Um jogo que o Santos precisava desses pontos no duelo direto para sair dessa zona perigosa aí de rebaixamento e empurrar o Vasco lá para baixo. Então, de fato, era um jogo para ir com o que tinha de melhor, deixar essa Sul-Americana no segundo plano. Provavelmente o Cuca vai usar um time misto no meio de semana, mas focar nesse brasileiro mesmo, pontuar, porque era um jogo importantíssimo, ainda mais com o Neymar em campo, que você tem um acréscimo de qualidade muito grande. É verdade. Sabe o que eu tava pensando sobre o Neymar? Eu não assisti o jogo na íntegra também, porque eu tava lá em Mirassol para fazer o Mirassol e Flamengo, mas também assistindo compacto e vendo muito da repercussão de mais uma boa atuação do Neymar, né? E até juntando com o que a gente vem falando no pós-Copa de forma geral. O Neymar voltou muito bem da Copa do Mundo. E eu fiquei pensando, ele tá aparentando, seja dentro de campo, seja até nos episódios que estão viralizando agora do extra-campo do Neymar, mais leve. Então, nos 2 últimos jogos, eu achei que o Neymar faz... Porque eu sempre critiquei muito o Neymar, né? Mas... por quê? Porque ele não fazia isso que ele está fazendo, né? Ele parou de reclamar com a arbitragem, ele parou de dar aquelas forçadas de barra e tal. Quando ele joga a bola e aí ele assume a posição de liderança... Ele chamou a torcida do Santos. Chamou a torcida do Santos, foi claro, falou, o Santos é isso aí, né? Então, a gente precisa de vocês, foi resumindo o que ele quis dizer, e ao mesmo tempo exercendo uma liderança que deveria ser natural, pelo tamanho que ele tem, pela influência que ele tem, principalmente com os jogadores mais novos e pela influência que ele tem no Santos, né? E tem sido decisivo, né? E eu acho que esse jogo foi o reflexo disso, porque a gente tá vendo um volume do Vasco, o Vasco criou. Só que é assustadora a forma como o Vasco não consegue transformar as oportunidades que tem. E aí, eu não sei se foi nervosismo, acho que foi muito disso também nesse jogo, mas o Santos soube trabalhar com calma na hora que precisou trabalhar com calma. Coisa que a gente também não tava vendo tanto. E depois desse gol aí foi ladeira abaixo. Pouco se fala, né? A temporada do Gabigol também muito positiva, assim. Muitos gols importantes que ele tem feito. É o melhor jogador do Santos no ano. O Neymar talvez seja o segundo melhor. Mas ele acaba ficando numa sombra, né? Na temporada. A gente só fala do Neymar o ano inteiro, mas o Gabigol vem sendo importantíssimo pro Santos. Quem que deu essa assistência aí? 17 gols no ano. De peito? O Gabriel, 34 jogos, 17 gols. São números absurdos. Quem passou a bola foi o Roleiser, tá? Se fosse no Flamengo, lá nos tempos do Gabigol do Flamengo, tá todo mundo falando dessa temporada dele. Então tá jogando muita bola. Mas sem querer corroborar com a sua tese, mas já corroborando, falando só um pouquinho mais do Neymar. Legal. Não, só pra concluir aquilo que eu tinha começado a falar, eu tenho a impressão de que o fato de o Neymar entender que
Pelo menos é o que a gente vê publicamente, né? Ele entender que acabou o ciclo dele na seleção, negócio de Copa do Mundo, não sei o quê. Parece que isso tirou um peso dele. E aí é um pouco da leitura que eu tenho do porquê de talvez ele tá tão mais leve, tão mais concentrado no Santos e aparentando estar mais feliz. Eu sinto o Neymar feliz hoje no Santos, nesse recorde curto do pós-Copa, de um mês, pra cá que ele retornou e tá jogando. Mas, e não à toa o Santos está melhorando, sabe? A gente vê o Santos conseguindo subir um pouco no Brasileiro, vivo ali na Copa Sul-Americana, vivo na Copa do Brasil. Eu tenho a percepção de que as coisas viraram para um outro lado, num outro rumo ali para o Santos e principalmente para o Neymar nesse pós-Copa. O Jardim não sai, quando sai, rebate, quando rebate... Azar também. Diferente do Vasco, né? Por isso que eu tô falando do Santos pro Vasco. E ali, o Neymar bate a falta... De novo, o Jardim solta. Não, ele falhou. Não, nos dois ele falhou, mas é que ele espalmou o outro, ele socou pro meio, né? Não socou alto, né? O Vasco acho que tem 2 pontos nos últimos 7 jogos de brasileiros, Mas fica tranquilo que ele vai pegar o Palmeiras. 2 de 21 disputados. Vai pegar o Palmeiras no Nubank Park. Relaxa. Mas é freguesaço do Palmeiras do Vasco. Eu vi o primeiro turno. Teve isso. E aí o Vasco também tem um confronto contra o Vitória, né? Na Copa do Brasil Vitória vem numa crescente. O Vitória é favorito. Favoritaço. O Neymar não vai jogar, né, a Sul-Americana. Aliás, como disse bem o Braga, provavelmente vai ser um time misto mesmo. Viagem desgastante, né? Então, a viagem, cara, eu tava lendo, são 6 horas de avião, depois pega um bumba, um ônibus, e vai não sei mais quantas horas, mais 7 horas. Mas não dá pro Neymar ir no avião dele? Eu também acho, mas não dá pra pousar, né, velho? Vai ter que pousar. Pois cara. Salto de paraquedas, né? Aí Enfim. o Neymar faz um sorteio, né, no elenco. Quem vai comigo no meu avião? Quem tocar a bola vai. Então, mas olha, e ao mesmo tempo é emblemático, a gente vê que foi o primeiro jogo dele fora de São Paulo, né? No Brasileiro. Então, no Brasileiro. Foi então, o primeiro jogo dele? Foi. Nesse Brasileiro foi. É isso que a torcida quer, que ele participe mais. Se o cara tá lá, tem que jogar mais. E é compreensível não ir para esse jogo também. Então, é essa medida que talvez o Neymar não entendesse quando alguém da imprensa o cobra, com razão, e alguém da imprensa, nesse exato momento, está elogiando. É isso, meu Você velho. está cumprimentando o Neymar? Eu estou. Tem gente que não fez isso. Ele foi muito bem, não? Ele foi muito bem nos 2 últimos jogos, né? E essa coisa dele parar de ir para as redes sociais, tô malhando. Não, olha lá, reclamaram, olha o que eu sei fazer, para, velho. Não, mas ele foi dar recado pro Thiago Mendes. Mas aí eu acho que eu... e outra coisa, vou mostrar. Vou mostrar, não, também. Eu dei a bola aqui, fui assustado, você não quis subir. Eu sempre falo, vou mostrar. Era isso que eu queria. Entendi, você tá fazendo o Capitão Gancho. Você deu um gancho. Não. Por isso que eu tentei ser mais claro. Capitão Gancho. Desculpa, gente. Mas nós temos a imagem aí, o Neymar. Aí a outra coisa, né? Que eu sempre falo, tem que ser maduro, é uma criança, nossa. Tem que ser maduro e tal. Ele foi. Quem não foi, mostra aí pra roda. Foi o Thiago Mendes, né? Você sabe que ele tem uma treta lá. O Neymar foi cumprimentou todo mundo. O Thiago tira a mão. Foi criança, foi mal pra caramba o Thiago, né? Lá do tempo da Foi bobão. É na época do PSG. Lyon e PSG. Lyon e PSG. Ele dá uma risada na boa, sai, cumprimenta o árbitro, né? Ele fica no vácuo ali, ó. Isso é muito feio. Muito feio, horroroso. E é simbólico sobre esse novo momento do Neymar que a gente tá falando, que ele, nesse pós-Copa parece até que ele tirou um peso, sei lá, dele ali. Ele mudou a postura. Ele não foi para as redes sociais, Neymar, isso é muito legal. Ele não foi lá falar, Thiago, não cumprimentou, chupa aí, não sei o quê. Não, cara. Seja superior, seu Neymar. O Santos que deu uma brincada aqui, mas tá certo. Tudo bem. Mas num tom perfeito a zoeira do Santos. Certo, assim, né? Muito legal. Foi muito bem o Neymar, foi muito mal o Thiago. Thiago, isso se chama tremenda falta de educação, velho. Reveja aí dentro do que você acredita ser. E existe até uma ironia por trás disso, Zé. Você vai pegar no Instagram, não sei se ele mudou isso nas últimas horas depois que viralizou, mas você pega o Instagram ali, o perfil do Thiago Mendes, uma das fotos fixadas ali, que supõe-se que são aquelas imagens de momentos que marcou tanto ele, pra ele deixar ali de cara nas redes dele, é com o Neymar. Ele lado a lado do Neymar num jogo entre Lyon e PSG. Então, assim, não sei, Bruno, você tira o Neymar da sua cabeça aí, ou você aceita que isso daí é treta de futebol, dá um cumprimento do cara e vida que segue, pô. Né? Pois é, o Cuca, ele falou. Falou. O Cuca, ele falou do Neymarzinho, né? Deixa eu ver o que mais que ele falou. Eu vou colocar o Cuca, que ele vai falar aí do jogo. Coloca o Cuquinha, por favor. Roda aí. Eu acho que a vitória passada, mesmo ela sendo apertada, ela já foi um marco pra gente, porque nós tivemos 2, 3 reuniões com as torcidas organizadas, né? E ali deu para se notar que não existia racha no grupo, que não existia
atraso de pagamento que tirasse a vontade. Pelo contrário, nós não estávamos conseguindo vencer. E eu acho que essa junção que ocorreu veio a calhar, né? Nos ajudou muito. Há muito tempo que eu não vejo o Santos comemorar uma vitória com a torcida assim como fez hoje, há muito tempo mesmo. Tamanha era a necessidade de ambos, né? Torcida e jogadores também. Agora a gente viaja já depois da manhã, lá para Ambato, para jogar lá, já 10 graus, muito frio, chovendo, e um jogo decisivo também, tem que pensar bem no que fazer, porque domingo tem outro jogo decisivo com o Mirassol, e aí entram 3 clássicos, né? Palmeiras fora, Corinthians fora e Palmeiras em casa. Então são jogos muito importantes, mas eu acho que a gente vem numa crescente e, se Deus quiser, vai continuar jogando bem e vencendo. Acho que além desse Palmeiras-Corinthians, tem um Mirassol, né? Ele falou. Ah, ele falou? Perdão, Falou. não ouvi. Confronto direto. Ele enaltece a torcida, essa conexão do Santos com a torcida. É lógico, a briga do Santos, a prioridade, como ele mesmo já falou em coletivas recentes, é contra o rebaixamento. Mas a partir do momento que o Neymar assume um papel de liderança ali jogando bola, jogando fora de casa no Brasileiro, que o Santos vai avançando nas competições, especificamente no confronto da Copa do Brasil que vai acontecer daqui a 2 semanas. Daqui uma semana, né? É uma semana e 2 do jogo da volta. O Palmeiras muito mal, no momento péssimo da temporada. E eu não acho nenhuma loucura enxergar o Santos como um forte candidato a ser campeão ou da Sula ou da Copa do Brasil. Acho que ele se coloca como, ainda que priorizando o brasileiro, virou uma chave aí no time do Santos. Mas eu falei que se o Palmeiras cai da Libertadores, eu acho que pro Santos era até melhor o Palmeiras continuar. Na Libertadores. É claro que se cai, a crise aumenta, também tem outro lado. E uma coisa positiva, acho que o Santos joga o segundo jogo em casa na Copa do Brasil. Não sei. Eu acho que sim. Eu acho que é. Eu acho Palmeiras que é. e Santos e Palmeiras. E aí pegaria na semifinal o Vasco ou Vitória. Eu já acho que é completamente equilibrado. Só acho que na Sul-Americana a vantagem é muito curta, né? 2-1 no Maracá. Mas o adversário também é completamente mas você vai com o time em reserva, depois de uma viagem desgastante. Mas é perigoso, cara. Eu também acho. Perigoso. Não sei Agora, se na Copa do Brasil, eu concordo, o que o torcedor acha é um disso. clássico, né? Eu acho, cara, a gente não dá muita importância pra Sul-Americana. Eu acho legal ganhar. Tá lá, tem que. Principalmente um time que não briga por Pior que os argentinos dão esse valor pra Sul-Americana quase igual a Liberta. E tem Boca e River vivos na Sula, né? Então. A Sul-Americana era a antiga Mercosul e eu lembro que quando ela surgiu, era jogado junto com a Libertadores. Os times jogavam. Eu lembro disso. Palmeiras, quando ganha em 98, comemorei pra caramba. O Márcio fez 2 gols na final. É a mesma competição. Mas mesmo quando chamava Sul-Americana, já ela era disputada em paralelo com a Libertadores. Tudo bem. Às vezes o time disputava as duas. Mas não, Farol, o que eu tô dizendo é que não valia igual a Libertadores, mas os times iam focados pra ganhar no começo. Eu sou do tempo que ninguém ligava pra Libertadores. Aliás, só uma coisa, Zé. Um dos jogos mais emblemáticos da história do Vasco, aquela virada contra o Palmeiras 4-3, foi numa final de Mercosul. É verdade. O Palmeiras faz 3-0, eu tava nesse jogo. 3-0, o Vasco... É que o absurdo foi o Vasco tomar 3-0, o time que tinha, né? Ele fazer 4... O Romário tava nesse. Romário, Viola, gols, né? Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. Meu Deus. Felipe Maestro. Pega aí a escalação aí. É o time que viria a ser vice-campeão mundial. Mundial, é verdade. Gente... Pra quem ganhou? Corinthians. Só pra deixar claro. Só pra deixar claro. Gente, o Rudy, eu quero saber de você o seguinte, novidades da Seara Air Fryer, rapaz. Zé, vou te falar que a gente fica aqui, vai dando uma fome. Oxi. Então é isso aí, ó. Bora botar pra jogo as novidades da Seara Air Fryer. Tem novos sabores de pizza, coxinha da asa sem fritura, ó, e lasanha à bolonhesa. Olha aqui, ó, é de cair o queixo, hein, ó. Aproveita, Zé. Vocês viram? Anos e anos de escola de teatro. Muito bom. Muito bom. Gente, vou colocar na tela, falamos da Sul-Americana, vamos colocar a Sul-Americana na tela pra gente ver como estão os brasileiros. Por favor, Carneiro. Bota o Santão aí, ó. Olha lá, o São Paulo pega o Bolívar, é altitude lá, né? Ah, não, é aqui, Morumbi. São Paulo vai empatar mais um jogo, né? Empatou na altitude, né? Se bem que eu não sei onde o São Paulo tá se sentindo mais empata pressionado. 6 rodadas do Brasileiro. Ah, sei lá. Não sei onde que tem mais pressão pro São Paulo. A gente tem Galo Mineiro contra Red Bull Bragantino. Tem que ver qual goleiro o Bragantino vai usar agora, né? Porque Pois é, tá revezando frangos lá. É. Foi 1-0, tem que reverter não, né? Galo contra o frango, né? Enfim, na quinta-feira a gente tem Olímpia e Vasco, na ida foi 0-0. Aí esse jogo, ó, a gente tem Macará e Santos, como vocês sabem, na ida o Santos ganhou de 2-1, e o Botafogo e o Ciência, acho que dá, hein? O Botafogo e o Ciência. Cara, o pior é que... Pode ser que a gente veja um jogo histórico, hein? O técnico caiu do Botafogo. Como é que é? Franklin. Pô. Franklin Carvalho. Olha só, vai ter uma reunião para demitir o técnico do Botafogo. O que eu ouvi falar é que tinha caído já. Já caiu? Não, sei. Aí... Não sabemos.
Vamos né? ver, ao vivo. Nada oficial, mas de Falei pra repente Gil, vai sem técnico. Quando muda o técnico, o time fica com uma vontade Foi o que louca. aconteceu com o de Fluminense. É. Bom, não sei, é quase impossível, mas não é, né? 6-1, se meter um. Bom, o Rudy 5 falou a da 0. virada épica da, É. da antiga Sul-Americana, Mas, Mercosul. cara, mas esse jogo é um dos maiores times da história do Vasco, um dos maiores jogos da história. Então, mas é um Botafogo contra um time que, né? não Eu tem lembro um grandes outro jogo, tradições, assim. Libertadores 95. O Grêmio faz 5-0 no Palmeiras, no Olímpico ainda, 5-0. Só que esse Palmeiras era absurdamente bom. O Palmeiras vem aqui, toma um gol com 1 minuto, ou seja, ficou 6-0 e faz 5. Ficou 5-1 o jogo. Eu lembro do Cianorte com Tevez. Aí, esse 3-0, 5-1. Você não lembra desse jogo, não? Você nunca ouviu falar Palmeiras. disso? É, pô. Não é o que o Marcos sai... Não era o Marcos o goleiro ainda. Não era. Qual que é o jogo que o Palmeiras toma uma paulada no jogo de Vitória. ida que o Marcos sai falando? É uma vergonha isso daqui. Agora no jogo de volta os caras vão correr, né? Mas é óbvio que... Não, mas aí o Palmeiras não vai chegou nem ganhar. perto de virar, né? Agora Mas esse... você lembra que jogo que foi esse? Gente, cara, não- deixa eu só falar que o São Paulo, né, como a gente está falando, tenta a classificação contra o Bolívar na Sul-Americana, mas vive um momento de instabilidade na temporada. Empatou em casa com o Curitiba, que a gente aqui no Joga falou, ó, o jogo com o Curitiba é fundamental, tem que ganhar, porque depois vem Chape e tem que ganhar de novo, né, para tirar o São Paulo dessa situação. O jejum de vitórias do Tricolor no Brasileirão já está no top 5 de maiores jejuns da história. Coloca o quadro aí pra gente ver. Quer ver? Ó, maiores jejuns do São Paulo no Brasileirão. Foram 12 jogos em 2013, ele terminou em 9º, tá? Aí foram 9 jogos em 2011, terminou em 6º. 9 jogos em 17, terminou em 13º. 9 jogos em 21, também terminou em 13º. E os mesmos 9 jogos... 9 jogos em 26, tá em 13º. É algo, né? O Dorival não ganha desde o Corinthians. Eu vou te falar muito sinceramente, cara. Se você me perguntar hoje, você tem que apostar Mirassol ou São Paulo cai, eu aposto no São Paulo. Eu também. Pelo recorte atual, pela pressão que é o São Paulo, que nunca caiu, não está acostumado a ficar nessa posição, jogando em casa. A partida contra o Curitiba, Zé, é aquilo que eu falei do Palmeiras e do São Paulo. Você faz 1-0 com o Coxa em casa, você não pode tomar empate. Não pode. São Paulo toma um gol ridículo, com todo o respeito ao Curitiba, que, pô, legal, o Bruno Lopes bateu a falta lá, mas assim, os últimos jogos do São Paulo são... Eu não sei explicar, o São Paulo tem que ganhar um jogo e não ganha. E eu falei aqui, o Dorival foi vaiado, tá sendo... Os caras estão aloprando ele em rede social. Vai sobrar pro Dorival, Farada. Eu falei, se o São Paulo cair, vai sobrar sim pro Dorival. Vai. Repito, o Dorival não fez bem de voltar pro São Paulo, velho. E tá sendo menos cobrado ainda assim do que o Roger Machado, mesmo tendo um aproveitamento mas é infinitamente porque o Roger pior. Machado é loucura. Que fique registrado. Não, aí assim, sim, o Farada, trabalho eu do concordo. Roger Machado, pelo menos nesse comparativo, o Dorival pode, virar uma chave e disparar. Mas até aqui, o recorte, se for comparar, é melhor, né? O trabalho do Roger Machado era muito melhor. Exatamente pelo histórico, né? O Dorival tem umas costas mais largas pelo que ele ganhou. Ele conquistou isso, né? Então Tá assim... perdendo tudo que conquistou. Tá Termos de moral aí. Pô, esse é o ponto. Tá indo pra um lugar... E assim, a gente falou sobre o Cruzeiro. Hein? Domingo, a gente vai fazer, sábado. Já virou confronto direto. Sábado. É domingo. Sábado. Não pode nem empatar. Domingo, perdão. E ó, só mais uma coisa, Farada, que eu ia concluir, eu falo muito às vezes, perdão. A Sofro Chapecoense desse mesmo mal. chegou no nível do esporte ano passado. Começa a jogar quase sem pressão, porque praticamente tá Já rebaixado. caiu, Pode ver o jogo contra o Bahia. Kamikaze. E até citando a Chape... Contra o Bahia, você viu o jogo como é que foi? Sim, foi um 3x3 leve ali. Vai jogar assim contra o São Paulo também, pô. E o São Paulo, desde que... a gente fez o recorte do Cruzeiro, né? Pra enaltecer o trabalho do Arthur Jorge. De falar, desde que o Arthur Jorge assumiu até agora, o Cruzeiro tem o melhor aproveitamento do campeonato. Acima até do Flamengo e do Palmeiras. Desde que o Crespo foi demitido, o São Paulo só não é pior em termos de aproveitamento no Brasileiro do que a Chape. Então, assim, não é... um campeonato do São Paulo é esse campeonato de 15º lugar. Cara, desde que o Crespo saiu, o campeonato do São Paulo é de vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. E nada indica uma virada de chave. E até o final do campeonato, se mantiver assim, vai entrar na zona, vai se afundar na zona e vai cair. E olhando o ajudou a derrubar o Crespo. Dá pra fazer mais, né? Esse São Paulo, pelo amor de Deus, tem jogadores
importantes que já fizeram muita coisa nesse time. Sim, sem e dúvida. não consegue. E o São Paulo? O São Paulo tá tentando aí um reforço, né? Ofereceram, ele procurou, enfim. O Jimmy Vardy, lembra? É loucura. Do Leicester, 39 anos, estava na Cremonese, não foi bem lá na Cremonese, está sem clube agora. Nos últimos 29 gols ele fez... Cara que não vai bem na Nos últimos 29 Cremonese, jogos, todo respeito. ele fez 7 gols. O cara não vai né? aguentar E duas partidas no futebol Não, mas brasileiro. olha só que legal. Olha só que legal. Ele seria bem abrasileirado, né? Aí, Vardy! Vardic. Vardy, vai lá, Vardy. Meu tio era Valdir. Zé, mas com todo respeito, um cara que não vai bem na Cremonese, o cara não aguenta 5 partidas do futebol brasileiro. Ah, Zé, tá me parecendo uma bela de uma cortina de fumaça pra essa também zona acho. toda que tá o São Paulo aí. Que cortina é essa? Ah, pô, a gente tá falando Só aqui. piora. A gente tá falando aqui dele, mas não a tá... gente criticou Eu o acho São que Paulo não tem 20 um minutos até falar torcedor isso. que tenha gostado disso. Tipo, É um time que acabou de sair de um transfer ban. Não existe Vamos contratar isso. qualquer O um. Vardy. Talvez já seja um projeto não é o pra Série B Depay do ano que quando vem. chegou. Aí eu até acho que vai O jogar. Depay com 30 anos chegando no Corinthians, que é um negócio tá. histórico. E outra coisa, É até patético, a na Chape verdade. pegou o Túlio, não sei do que, na Série D, o cara tá fazendo gol. Não é possível que não tenha um cara melhor que o Vardy com 39 anos. Aí é uma falha dos analistas, né? Vamos ligar Não, o e computador vamos aí. combinar, procurar- posso estar enganado, eu não sou expert em Premier League e tal. O Vardy foi aquela temporada e tchau, né? No Leicester. Ah, não tem ideia. Não tem ideia. Zé, Quer não ver? posso Tem os falar. números do Vardy. Mínimo Vamos mostrar aqui. O ó. auge dele foi Vou mostrar campeão pra inglês vocês. no Leicester, mas... 39 anos, centroavante, 1,79 de altura. Ele tem 573 jogos, 244 gols, 91 assistências. Principais clubes, Leicester, né, de 12 até 25, e agora a Cremonese na última temporada. Na seleção foram 26 jogos e 7 gols. E os principais títulos, o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra, ambos, quando ele estava lá no Leicester, que o time virou a sensação né, mundial quase, todo mundo só falava nesse time. Principal prêmio, artilheiro do Campeonato Inglês, 19/20. Quer É um dizer, jogador de 39 anos, né? Você acabou de renovar com o Caleri, que é um jogador que também já tem uma idade elevada, que vem de temporadas irregulares. É o seu capitão, tudo bem. Mas o São Paulo precisa trazer jogadores jovens, renovar esse elenco. Acho que isso aí é. Tem o Perrotti lá no esporte. Para, não deixa... Mas deve Esquece ser o melhor que o esporte. Vardy. Assim, não deixa o de forma Perotti. alguma desacreditando de qualquer um que tenha dado essa informação. De vários jornalistas que cobrem São Paulo deram essa informação. Mas algum dirigente falou não. publicamente sobre isso? Não. Eu acho mas que não ontem vai já falar, teve uns Não, porque é isso. Porque Ontem é mesmo já tão saiu os ridículo mentiros de que eu manhã. acho mas que... isso não vai falar. Acreditando que de fato houve esse contato e tal, acho que diante da repercussão ninguém vai ter nem coragem de continuar isso. Mas Olha. a gente sempre tem coragem. É que eu acho que o campeonato é divertido se vier. É divertido porque você não torce pro São Paulo. Graças a Deus. Não sendo meu time, a Roche, velho. Sei lá. Olha, então, o Braga falou que ele não quer saber do Vardy no São Paulo, porque ele só quer saber de ofertas. E é o que ele vai falar agora pra gente, né, Braguinha? Manda aí. Pense ofertas. Só pense, estou em casa, pense ofertas. Então vou trazer para vocês milhares de ofertas com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias. Onde? Baixe o app da Magalu. Boa. Bem demais. Obrigado, Braga. Deixa eu falar pra vocês que nesse final de semana começou a ser aplicado o chamado pacote anti-cera. Vocês viram isso, né? Novas regras de arbitragem no Brasileirão que foram usadas no Mundial e a gente cobrava, né? Quase todo mundo cobrava que elas fossem aplicadas aqui. 2 lances chamaram a atenção, principalmente o primeiro amarelo da Lei Vini Júnior. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui na arte o que nós tivemos nessa rodada. Por favor, Carneiro. Ó, atendimento médico. O Brazão pediu atendimento. O Neymar teve que ficar fora por 1 minuto no Vasco 0, Santos 3. Achei muito sinistra essa jogada, porque eu não vi o Brazão pedindo. Ele ficou 10 segundos sentindo uma contusão. E aí, automaticamente, já mandaram o Neymar para fora, porque, como não apontaram o jogador, sai o capitão. Eu acho que nesse caso especificamente, Zé, eu acho que o Brazão faria sentido o juiz chamar o atendimento e, consequentemente, tirar o Neymar se o Brazão ficasse muito mais tempo no chão. Sim, Foi não. tudo muito rápido ali. Foram 10 segundos, ele sentiu, tal. O juiz tomou uma iniciativa errada aí. Na Lei Vini Júnior, tem alguma coisa para falar para vocês. Eu não vou mostrar, não tenho como mostrar a imagem, mas vocês procurem aí. O Arthur Cabral foi expulso, né? Eu falei aqui amarelo, mas ele foi expulso após o apito final por discutir com Jair Ventura com a mão na boca em Vitória 1, Botafogo 0. O lance aí, vocês estão vendo o primeiro quadro, ele está na frente do juiz e realmente ele tapa a boca e realmente estava um momento de discussão.
Agora, a jogada que originou essa discussão, vocês viram? É muito engraçada, né? É engraçada, porque O a Rudy bola tava me contando. vai para a lateral, o Jair Ventura tá ali, aí o Jair é técnico, tá na área técnica, a bola vai, ele simula que vai dar uma cabeçada, o jogador tá aqui embaixo, e ele desce e dá uma zoadinha. E o jogador começa a discutir com ele ali. Ele até pediu desculpas, né? Eu adoro o Jair, inclusive Eu adoro o Jair, tentando trazer ele aqui. Mas ele foi mal, não é pro técnico fazer isso, né? Deixa a bola passar, é provocação num jogo nervoso. E fora a identificação que ele tem com o Botafogo. Não, Faraldo, isso gera confusão. Cara, Gera aí, ele cavou uma expulsão do tudo adversário. bem, mas amanhã pode ser o contrário, né? E aí faz parte do futebol, pô. Não, faz, mas um eu absurdo acho desnecessário. Como técnico. Não, tudo bem, eu também acho. desnecessário. Mas eu acho que Não faz parte teria do futebol. feito. Eu não teria Perfeito, eu tô com você. Acho que Não faz é, parte do a gente futebol. cobra tanta coisa, a gente cobra decência, maturidade dos jogadores, para não ficar cercando o juiz, pra não sei. Aí o técnico vai e faz essa provocação. Igual quando o Renato Gaúcho não deixa o cara bater a lateral. Fica ali na frente. E o cara, não queira, Ju, o que eu tento passar aqui é assim, o cara é um líder, ele é um exemplo pro próprio elenco. Não acho que é o momento dele fazer isso. Também não é nada grave, tá? Então, eu tô dizendo acho que assim tem coisas... eu não faria, tô com o Zé. Eu não faria, não. Parte, Acho que a gente cobra uma série de coisas. A geração mais nova adora isso. Os Deixa eu dois falar uma ali. coisa, Zé. Só trazer uma informação aqui que acabou de aparecer. A Leila postou aqui no Instagram dela uma foto com o Abel, um carrossel de 2 fotos. Uma foto ela e o Abel, uma foto ela e o elenco. E passando um recado, meio assim, ó, com minha total confiança, vamos em frente em busca dos nossos objetivos. Temos muito a celebrar. Tá, é o que eu falei sobre o cinismo. Parece que, pô, ela vive num outro mundo. Só que acabou de acontecer. Outra 3 coisa que eu minutos. tenho que trazer para vocês sobre Botafogo e sobre Vitória. O favorito do Bota, caso o Franklin caia, é o Jair Ventura. Pô, aí Eu acho muito difícil o Jair Ventura sair do Vitória. Aí o Arthur Cabral vai pro Vitória. E se essa atitude dele, os caras desistem, tá ligado? Não, mas eu acho que, conhecendo minimamente o Jair Ventura e tudo que ele passou, eu acho muito difícil ele abandonar o barco. Mas por ser o Botafogo, não? Eu acho que não. Não, acho que ele não Eu tem acho essa- muito difícil. Eu acho que ele trocaria o Vitória por um projeto mais sólido, um início de temporada, uma coisa... Eu não sei, eu tô achando que ele tá mais madurão. Ele não abriria a mão de um trabalho que tá... Tanto que eu acredito que ele só aceitou o Vitória na época em que ele sai do Avaí e vai pro Vitória, porque o Avaí tava uma zona. Não é nem porque, nossa, trocando um time da Série B por um time da Série A. É porque o Avaí tava com a salário atrasado, o jogador fazendo greve, sem treinar. Aí ele pensou, bom, tá, eu vou lá pro Vitória tirar o Vitória da zona de rebaixamento. Fazia sentido. Nesse caso, eu acho que... Não, mas ó, de verdade. Não pelo vejo sentido na Botafogo, troca, não. Eu acho que ele trocaria. Eu acho que não. Eu acho muito Vamos difícil. aguardar, né? Quem Pelo viver, Botafogo. verá. Acho muito difícil. Quem viver, verá. E a Ainda mais pergunta a que questão do fica... pai dele, né? A pergunta que fica é: o tempo médio de bola rolando com tudo isso melhorou? Então eu vou colocar aqui para vocês que até a pausa para a Copa do Mundo, a média de partidas no nosso campeonato era de 52 minutos e 54 segundos dentro de 90 minutos, né, que a gente reclamou. Depois dos 9 jogos desse sábado e domingo, falta um jogo ainda, né? O tempo subiu um pouquinho, 55 minutos e 29 segundos, tá? Agora, vamos ver esse tempo a cada jogo, né? O resumo. Eu vou colocar uma arte só para a gente ver a bola rolando. Quer ver? Coloca, por favor, Carneiro. Porque daí, ó lá, a gente tem, ó, 52 minutos, Fluminense e Palmeiras, 60 em Atlético e Red Bull, São Paulo e Curitiba 58, 56 para Chape e Bahia. Então, em quase todos aumentaram, a não ser ali, ó, Vasco e Santos foi menos, 48, Vitória e Botafogo manteve os 52, nos outros todos subiu um pouquinho. Vitória e Botafogo deu muita confusão também, acho que isso ajudou a parar o jogo, né? Foi o que a gente acabou de falar, né? Teve a expulsão também, que do Botafogo que não deram, então acho que foi... Enfim. Agora, o Fluminense e Palmeiras me pareceu um jogo mais fluido, engraçado. É porque aí eu acho que é até na conta dos gols, pô. 5 gols, querendo ou não, ali você tem um pouquinho mais de pausa. Por motivo bom, vai. O que a CBF espera atingir, só para vocês saberem, é 57 minutos de bola rolando, tá? Então, se chegar a isso, objetivo acertado. Saiu de 52 para 55, como a gente viu. Cara, é um bom caminho, não? É um bom início de caminho. Assim, a gente teve essa imagem do Brasão e essa discussão de que foi pouco tempo e o árbitro poderia ter esperado um pouco mais, mas eu acho que essa vai ser a principal mudança. Porque a gente tá cansado de ver treinador mandando o goleiro cair, e aí cai, ele chama o time para dar orientação, ele força uma parada técnica dentro do jogo com uma lesão mentirosa do goleiro. Então acho que isso tende a diminuir. Até então não podia fazer nada, porque quando o goleiro cai, pede atendimento, a arbitragem tem que atender. Né? Agora tirando um jogador, o capitão do time, dificulta. certamente...
Gente, próximas transmissões na tela, por favor. Vamos ver o que nós vamos transmitir. Olha o tricolor aí, hein? Nessa parceria R7, Recordes, Impedidos. Chape e São Paulo, jogo fundamental, domingo, 6h30, pré-jogo 5h30, lá na Arena Condá, com a Chape, tá naquele ponto tipo, já não temos mais nada a perder porque não temos mais nada a ganhar, né? Então só temos que preparar para o ano que vem, tá quase nisso aí. E depois, uma semana depois, só que no sábado, às 21h20, tá? Com pré-jogo 1 hora antes, às 8h20, Vasco e Cruzeiro. A gente não sabe como esse Vasco vai chegar, ao mesmo tempo não sabemos o Cruzeiro, né? O Cruzeiro subindo no campeonato, o Vasco descendo no campeonato. Algo vai acontecer nesse jogo, com certeza, para um lado ou para o outro, tá? Bom, é o que tínhamos para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo bom. Tá? Agradecendo o Rude, Valeu, Gil, Faraldo, Braguinha, todo mundo. Você que ficou com a gente, nossa equipe maravilhosa nos bastidores. Zé Luiz les diz. Beijo, tchau. Hoje, ao invés de ficha, vai uma caneta. Cuidado, Zé. Que isso? Vai. Ai, Tchau, rapaz. gente.